É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Cá estamos. Para Desde a mais. nossa última conversa que foi naquele jantar de aves raras no Plaza Grill em Penafiel, não foi? Foi. Todos os Tivemos anos duas, temos lá sempre um bocadinho de conversa. nós tivemos duas conversas interessantes. Uma delas foi sobre uma troca de ideias relativamente a como promover parte do negócio. Outra também foi muito engraçada, que foi ideias ridículas. Que, Exato. Já não parti-me a me lembro rir. que. Eu lembro-me da última conversa que tu disseste assim: epá, eu gosto sempre de discutir estas coisas contigo, gosto de ficar aqui e foi pena que até não gravámos essa última conversa no jantar de Aves Raras, foi pena. Foi por aqui há 2 semanas. Há 2 semanas atrás, Hum. ao acaso, vi o vídeo do último jantar e depois eu pensei, eu acho que também fui aqui que falei por aí fora e era muito engraçado, que foi uma ideia ridícula Que era o de quê? transformar, eu parti-me a rir, que era de transformar a água do banho em Pois era! colónia e isso, Água do duche em Colónia, exatamente. Mas foi neste último jantar, foi no terceiro jantar de investidores. Muito opá, bom. teve muita Então, piada porque, pronto, pessoas que achavam que sim, outras que não, e isso foi bastante divertido. e já começaste a implementar isso nos designs de interiores da Moio.pt? Já começaste a entregar trabalhos de design de interior já com os frasquinhos da tua água do banho? Está em desenvolvimento, está quase em lançamento. Falta a sessão fotográfica. Muito bom. Olha, uma das coisas que eu me lembro de falar contigo era a tua dificuldade, não sei se ainda se mantém, de delegares parte das tuas tarefas noutras pessoas, na tua equipa ou em Sim, equipas subcontratadas. Como é que está essa parte? assim, eu não sei quando é que foi a última vez que falámos, não sei se foi o ano passado, se foi em 2022, mas o ano Uhum. passado foi um ano de muita mudança a nível Foi? da empresa, sim, a nível da empresa, a nível pessoal também, pessoal no bom sentido Conta-me. da palavra, não pessoal familiar, mas de desenvolvimento, numa Conta-me, perspectiva conta-me. profissional. Ora, mudámos de instalações Uhum. para um espaço agora mais digno, mais profissional, temos showroom, Uhum. estamos devidamente separados, parte de trabalho com parte de clientes, mudamos a imagem da Moio, passado 15 anos, decidimos fazer um facelift, não total, porque o Moio significa alma e coração e Sim, eu lembro da desvincular um primeira bocado conversa que do nós coração é um tivemos, já bocado mais falaste. difícil, mas pronto, também fizemos então um facelift à empresa porque fez sentido, coincidiu nos 15 anos Uhum. e fizemos um ligeiro facelift. Depois, se calhar, aos 20 vou mesmo mudar, mas mais radical. Mas pronto, vamos. Olá, vais mudar o Uh, quê? O que a é que imagem, a imagem, o branding da empresa. Ok, ok. Um, é. Depois, o resto foi um bocado por aí de começar a refletir se realmente eu tenho um negócio, se tenho um emprego próprio, pronto. E eu como quero transformar a empresa em negócio, ou seja, quero cada vez mais libertar-me Da da, equação? da equação e dedicar-me mais à parte de investimentos e fazer coisas que eu gosto, pronto. Não é que eu não gosto daquilo que faço, que eu gosto bastante daquilo Uhum. que faço, mas libertar-me mais Da parte dessa operacional. parte. Então meti uma pessoa para ajudar na parte comercial, onde liberta muito tempo a falar com os Uhum. clientes, fazer as propostas. É uma pessoa também sénior, ou seja, tem experiência. É uma pessoa da área, porque a nossa área é sensível, porque estamos a falar de gosto. Pronto, não é objetiva, não é muito Uhum. subjetiva. Sim. E tem que ser uma pessoa que perceba a linguagem, perceba uh, pronto, como E a vender, não é? Como estética, vender a claro. estética, pronto, aí sim, isto é tudo muito relativo, não é? O que é bonito para mim pode ser feio para ti, não é? O preto pode Uhum. ser espetacular para uma pessoa, mas para outra que esta é do amarelo, e nós muitas das vezes temos que ser um bocado
advogado do diabo, não é? E levar as coisas a bom porto, principalmente na parte residencial, quando às vezes temos o casal que às vezes tem gostos distintos e nós temos que arranjar ali o casamento perfeito a nível da parte Ou estética. dizer-lhes para se divorciarem. Também pode ser, embora isso não Nem cai muito tratam bem. de 2 mansões a seguir em vez de tratarem só Aí de uma. seria, aí depois fazia decorações para 2 casas, é. Exato. O destruidor de lares, Vítor Moreira, o destruidor de lares. Muito bom. Sim. Olha, então, mas 2024 foi brutal. Foi um ano em que começaste finalmente a dar um murro na mesa de muitas questões que andavam aí pendentes, não era? Tu já me tinhas dito várias vezes: epá, ainda estou muito preso à parte operacional. Sim, estou-me a libertar bastante da parte operacional, estou-me a dedicar mais à parte da gestão e do marketing. Está a ser difícil internamente lutares contra ti próprio de não meteres a mão na massa? Às vezes é difícil, é assim, já acontece que antigamente nos projetos, como eu sou uma pessoa mais racional, eu deixava os designers fazer a parte criativa e depois eu vinha no fim e metia nojo, não é? Como quem diz. Que depois vinha a minha parte racional e às vezes eu destabilizava um bocado as coisas, para bem, não é? Mas ultimamente tem sido uma coisa muito engraçada que às vezes há projetos que são de A a Z e eu nem sequer sei o que é que foi feito. Ok, E isso para já conseguiste já é chegar aí. bastante positivo. Uhum. Outro lado que eu comecei a fazer, que nunca ou raramente fazia, que era começar a mapear os resultados. Um, deixava um bocado, pronto, era o bombeiro, não é? Nós temos é que estar na parte operacional e fazer com que as coisas aconteçam. Pois não dá para tudo, não dá para Hum, pensar na estratégia, pensar no que é que está a Exatamente. resultar, não é? E no fundo nós temos que ter 3 personalidades como gestores, não é? Ou como empreendedores, como se queira dizer, não é? Temos que viver o presente, que é as vendas no imediato, temos que viver o passado, que é o que é que eu fiz bem, o que é que fiz mal, como é que está a evolução da empresa, estou no caminho certo, e depois olhar para o futuro, ok, mas para onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir? E eu Uhum. comecei a ter um bocado essa pronto, não é percepção, é mesmo essa, como é pronto, essa realidade. E Sim. cheguei a muitas conclusões bastante positivas, algumas delas não fazia noção, por exemplo, que certas marcas estavam a vender mais face ao investimento. Uh, e isso faz com que uma pessoa pare e diz assim, ok, há certas marcas que se calhar estou a investir igual, E não ou faz seja, sentido. nivelado, mas a nível de vendas não tem nada a ver. E isso é interessante só depois de ter isso mapeado, e isso é muito fácil, não é? Pôr só os resultados no Excel e depois com os gráficos ou por aí fora e começar a olhar para as coisas com olhos de ver, e E isto dizer: começa a "Deixa-me mudar investir bastante. mais um bocadinho naquilo que está a funcionar muito bem". Exa- Exatamente, e eu não fazia isso. Portanto, Uhum, isso foi muito positivo e eu acho que este ano vai ser muito positivo nesse ponto, ou seja, as coisas acho que vão mudar radicalmente para melhor, uhum, precisamente por isso, porque a determinada altura nós desinvestimos um bocado nos projetos, porque os projetos são muito trabalhosos, são muito, a nível de faturação é muito complicado, porque faturas muito este mês para o mês, ou seja, não há muita previsibilidade. uhum, Um, Só que também cheguei à conclusão que os projetos são muito importantes para nós, por causa da margem. Temos muito mais margem portanto, é melhor então equilibrar o negócio com a parte de venda de mobiliário e também a parte de projetos, ou seja, eles têm que conviver um com o outro. Nós uhum. desinvestimos um bocado na parte projetual, mas chegamos à conclusão, não, temos que apostar nas duas de igual forma, porque uma vai dar a parte da margem que nós muito precisamos. Portanto, assumidamente saber que é mais imprevisível, Uhum. mas saber que Mas essa sazonalidade e imprevisibilidade depois segura-se com a venda dos produtos. exatamente, mas elas têm Uhum, que coincidir, ou seja, é a conclusão que eu tomei e cheguei à conclusão em 2024 que vai ter que ser assim. Pronto, e isto é tal coisa de nós. Pronto, aquela conversa, assim, eu no fundo até sabia que tinha que fazer isso, só que às vezes é daquelas coisas, ok, mas eu sei que tenho que fazer isto, mas como é que se faz? Deixa-me falar aqui com a. E foi aquela conversa que nós tivemos, não é? Porque às vezes nós precisamos é que alguém nos diga, sei lá,
uma luz qualquer e não sei qual foi o trigger que tu disseste ou Uhum. que me fez depois, ok, deixa-me então ver como é que eu posso me organizar. Pronto, tem muito a ver com a organização, como é que nós nos vamos organizar, o que é que Exato. nós queremos para nós E próprios. e é engraçado que depois de veres como é simples, pensas assim: "Porquê que eu andei a complicar tanto?" Porque andavas na corrida, e eu estou a falar para ti, para mim, que no passado já foi assim, andava naquela corrida operacional do dia a dia e pensava: "Ok, pronto, eu acho que é importante depois analisar por segmento, por área de negócio, por não sei o quê, não sei o quê. Mas um dia destes, vá, depois um dia destes eu faço isto, porque agora estamos muito ocupados, estamos com muitos projetos para fechar, estamos com muitos prazos para cumprir, só que não sais daquele rame-rame, e eu não saís daquele rame-rame, nunca te afastas o suficiente do negócio para perceber isto afinal é mais simples do que eu pensava. Porque agora, pelo que eu estou a perceber, já te apercebes que o facto de tu te afastares da parte operacional, começaste a ver a big picture, não é? A imagem geral do negócio e diz assim: espera aí, há aqui coisas que estamos a fazer de forma inconsciente, não pensada, que não fazem sentido. Vamos alterar isto. E depois houve outra coisa, que é dizer não a certos projetos e a certos clientes. Uhum, é isso. Que nós, às vezes, quando nós estamos embrulhados no dia a dia, na Vai roda, tudo. não é? Mete Vai aí outro tudo, não é? cliente. E às vezes nós não. Eu até comecei a mapear agora o tempo que nós demoramos nos projetos, que antes não Uhum, fazíamos. Porque chegou a um ponto que eu era assim: ó, estamos a levar muito, estamos a levar pouco nos projetos, porque nós. Há projetos que são mais simples que outros, no sentido até de tempo, não é? e há clientes mais simples que outros, não é? Sim, também há uns mais decididos, outros não, pronto. Mas ter uma média de quanto é que nós gastamos em cada projeto é muito importante, que é para saber qual é o custo médio que também estou a levar ou ter de custo por hora, por dia. Uhum, E isso foi tudo mapeado em 2024. Que até aí, ou seja, só para tu veres, isto foi muitos anos, se calhar, a ser bombeiro. uhum. hum, E tem que haver alguém, neste caso eu, que pare e diga assim: não, isto não pode ser assim, eu tenho que olhar para isto com olhos de ver, tenho que ter tempo para pensar, Uhum. não é? E Já viste daí a como é tal. subestimado esse tempo para pensar, é tão subestimado. E depois de tu veres que estupidez, porque é que eu não parei mais cedo para fazer isto, não é? É que foram anos de vida e de forma de fazer e de trabalhar que tu dizes: se eu tivesse feito isto há 5 7 anos atrás, eu tinha tido uma vida, se calhar o negócio ainda estava mais à frente, eu tinha tido uma vida muito mais descansada, não me tinha desgastado tanto. Isso é verdade, é assim, agora não vou poder, o passado está passado, Claro. mas é totalmente verdade, eu devia ter feito isto há mais tempo, só que assim, se calhar tem a ver um bocado com o nosso processo, Precisamos A de estu capacidade de parar, de pensar, que muitas das vezes não temos, porque assim há contas para pagar e depois assim é o stress do dia a dia, as coisas têm que acontecer. olha, mas as contas para pagar é um problema, é um falso problema, porque assim, tu já te estás a perceber e vais-te a perceber nos próximos anos que trabalhando tu desta forma mais distante, trabalhas menos e ganhas muito mais dinheiro. Portanto, quando há contas para pagar, às vezes as pessoas pensam que a solução é ir a correr fazer mais, ou aceitar mais clientes, ou e depois E quando te apercebes que afinal não é nada disso, afinal é menos clientes, menos horas de trabalho, mais pensadas, mais estruturadas, de forma mais estratégica, hum, vês que afinal era uma falsa questão. sim, isso é verdade, porque assim agora esta próxima fase este ano é precisamente procurar eh, os clientes que encaixam melhor no nosso perfil e aquele que seja mais rentável. Mas Uhum, isto depois também tem a ver com estratégia, que isto é tudo muito bonito, ok, tu queres isso é o sonho, mas agora como é que eu vou atrair esse cliente? Ou seja, eu tenho que trabalhar o marketing agora para ir buscar esse cliente, mas eu tenho que ter essa uhum. consciência e parar, e ok, então, mas se eu quero este cliente, qual é a comunicação? Como é que eu vou então agora alterar a minha comunicação para ir atrás desse cliente? E é isso que agora também estamos a trabalhar nesse, Já nesse viste, se sentido. continuasse na questão operacional louca, nunca paravas para pensar nisso e começar a implementar essas alterações que dizes que vais implementar.
Sim, e dizer que não é? Porque assim, o dizer que não é, parece fácil, mas não é muito fácil dizer que não. Pois não. Mas E, depois de te habituares, é um vício. pois, Acredita. Para é, mim eu sei que eu é tenho ouvido muito. alguns podcasts e tu implementaste um bocado esse o não. Algum desses não que tu fazes não encaixa muito na minha maneira de ser, ou se calhar é o estágio onde estou, mas, Uhum. mas pronto, Quais e desses fui não lá é que não e encaixam? sei lá, se calhar, imagina tu se tiveres houve um podcast que estavas a dizer que foste convidado para fazer uma palestra ou qualquer coisa que ia fora da tua rotina por causa dos horários, acho que era para algum Ah, sim, sim, sim. do Brasil e Exato. por aí fora e disseste que não, e eu pensava, bem, eu se calhar tinha feito isso. A sério? Sim, e tu redondamente não, porque pronto, tu tens as tuas Não, razões. é o horário do beijinho. Ah, Filmes, ok, Netflix e Prime Video e beijinhos. Àquela hora, era depois de jantar? Não, nem pensar. ok. E tu tens ainda essa dificuldade? Não é dificuldade, eu sou uma pessoa um bocado considero-me que talvez mais flexível e depois não é só isso, eu tenho uma coisa que eu gosto de quem não vai não volta, é uma expressão que é, eu gosto sempre de experimentar para saber o Uhum. que é o outcome, ou seja, eu nunca posso estar, eu tenho dificuldade em dizer assim, pá, devia ter feito e se eu tivesse feito o que é que tinha acontecido, então para isso eu faço, Ah, ficavas a pensar nisso se dissesses que não, era? exatamente. Portanto, eu já não sou assim, eu Pois eu já nem me faço. lembrava disso. Vê lá tu, tu agora é que me disseste isso, porque eu partilhei num episódio, já nem me lembrava disso. Porque eu tenho montes de episódios desses que. E o que é que aconteceu? Nem sei, né? Nunca mais pensei naquilo. Mas não tens curiosidade? E talvez a projeção que ias ter, ou mais projeção, não te afeta nada? Não, Continuo a já tens. fazer, não, porque eu continuo a fazer as minhas coisas, eu estou a gravar uma subscrição nova, da parte da análise fundamental, análise financeira de empresas, como analista financeira, e continuo a fazer as minhas coisas e portanto, nem fico sequer a pensar, epá, não sei, eu cheguei no passado cheguei a um ponto de saturação tão grande por ter dito sim a tantas coisas e a tantas pessoas, que quando eu comecei a eliminar, comecei a sentir muito bem com uma agenda eh, muito livre, muito vou fazendo as minhas coisas, demoro os meses que tiver a demorar para novos projetos, ou, por exemplo, quando escrevi este novo livro, belíssimo livro, Sim. Bolsa de Vidas Reais, Respostas Sem Rodeios. Pá, hum, não fico sequer a pensar se me metesse mais nisto, mais naquilo, não sei o quê. Não, de vez em quando vou experimentando umas coisas novas, mas Também, se não calhar, fico a eu, pensar nisso. eu, eu tive essa. E se calhar estou agora a falar disso precisamente por tu seres um experimentalista, não é? Uhum. Para mim, um experimentalista é experimentar. Olha, Mas estou a continuar a porque não? experimentar. Mas estou a continuar a experimentar, percebes? E portanto, eu para, experimentar essa coisa nova que me propuseram, ou melhor, qual é que é o meu critério? O meu critério é, eu experimento primeiro as minhas ideias antes de aceitar novas ideias que venham dos outros. Eu acho que esta é a melhor forma de caracterizar o meu experimentalismo. Se eu Então, tenho ideias que tenho aqui na cabeça, eu gosto de as começar a explorar, começar a desenvolver, a gravar, o que for, a fazer do meu lado, hum, antes de alguém me dizer: "Olha, tenho um projeto não sei o quê, queres participar comigo?" Tá, tá, tá. Eu ponho os projetos dos outros em quarto ou quinto lugar, percebes? isso é muita Eh, disciplina. Como é que tu treinaste para ser assim? Foi uma foi foi decisão. chegar à exaustão, foi chegar a um cansaço brutal e e ver que o meu telefone estava a tocar a toda a hora e pá, não sei se chegaste algum dia na vida àquela fase de apetecia-me não ter que dizer nada a ninguém, não ter que, atender as chamadas de ninguém. Eu cheguei ao
ponto de saturação máxima de trabalho, percebes? E depois quando comecei a delegar, foi do 800 para o 8, do género, agora pronto, olha, agora vai ser, nem que esta merda rebente toda, já estou cheio e já, portanto, agora... Ok, ou seja, já não tinhas grande coisa a perder, então... Sim, eu já estava naquela, tipo, olha, eu vou-me afastar, vou delegar isto tudo e, portanto, se vocês deixarem cair isto, olha, azar, eu depois recomeço noutra situação qualquer. Cheguei mesmo àquela situação de, vou meter aqui uma bomba fortíssima, se a bomba explodir, pronto, está resolvido, depois começo do zero, noutra coisa qualquer, porque eu E também isso já foi nem por tenho causa da capacidade. saturação. Isso foi por causa Foi, da do saturação. excesso de trabalho e quando eu desmaiei de cansaço 3 vezes no mesmo mês, isto foi para aí em 2013, 14, já nem Mas me isso também lembro bem. tive a ver um bocado com outro negócio. Tinhas, não é? Sim, com outro Não foi só por negócio e causa... foi tudo, foi tudo. Eu depois comecei a trabalhar muito por substituição ou por eliminação. Ou seja, eu para me meter numa nova coisa, eu tenho que tirar uma coisa que já tenho. Ou delego, ou fecho uma área de negócio. Normalmente eu não fecho áreas de negócio. Delego-as. Se já estão a funcionar bem, entrego a um membro da minha equipa, ou se precisar, contrato mais alguém para ficar a gerir aquilo por mim. Agora, nunca funciono do género, estou a fazer o que estou a fazer e agora, sei lá, olha, ainda hoje na sauna, convidaram para uma coisa e eu disse assim, epá, isso só se for lá para o verão, porque eu agora vou gravar 6 meses de podcasts seguidos, é o meu sério? desafio. Sim, estou a gravar, tudo seguido. Vou gravar 6 meses de podcasts seguidos, porque depois a seguir vou lançar a nova subscrição, que tenho Uhum. estado a gravar com a Cláudia, com a analista financeira, e portanto eu depois preciso de não sei quantos meses para colocar aquilo no site, afinar quando começarem a vir a chegarem as primeiras pessoas, começar a criar a comunidade Telegram e dar atenção às pessoas que estão a chegar. Portanto, eu vou precisar de não ter nada, nem episódios de podcast para gravar nessa altura. Eu vou precisar de 3, 4, 5 meses sem nada, só para eu dedicar ao lançamento daquele novo projeto. Mas diz-me uma coisa, tu não és muito a favor da parte técnica e fundamental. Não, fundamental, das análises fundamentais tem a ver com o valor intrínseco, mas vais também fazer o quê? Baseado também nas análises técnicas? Ou isso não? Fundamental e técnica, sim. Mas tu não Sim. és muito de análises técnicas. Não, mas de análise técnica, não sou muito de análise fundamental, de análise técnica dos gráficos, até para os níveis de suporte que temos lá no Excel, Uhum. até posso mostrar aqui para quem estiver a ver o episódio. Portanto, estes níveis de suporte, isto é a análise técnica que nos dá, né? São os gráficos que acabam por nos dar isto. Sim, mas tu Onde eu tens isso não tinha refletido. investido muito, até agora, era na parte da análise fundamental, ou seja, eu subcontratava a equipa do Adam Cool para fazer a análise das contas das empresas. A questão é que comecei a sentir que o Adam Cool vai deixar de investir na China. Ou seja, eu comecei a sentir que se eu não aprendesse os fundamentos, as bases da análise fundamental, eu qualquer dia ia ficar pendurado com a equipa do meu mentor, porque ele ia deixar de investir num mercado onde eu quero continuar a investir, percebes? E então eu comecei a estudar a análise fundamental. E depois, o que é que eu decidi fazer? Hum, para me ajudar noutras coisas, eu queria montar a nova subscrição um bocado desde o perfil de risco mais baixo, tipo obrigações, planos de poupança reforma, o perfil de risco mais baixinho e ir por ali acima aumentando ações, estás a ver? E queria montar uma subscrição assim. E então o que é que eu pensei? A melhor forma de eu fazer isto é rodear-me de alguém que já tenha formação nesta área. E foi aí que eu fui à procura de uma analista financeira para fazer isto comigo. Percebes? Mas o Adam Um Khou também bocado ensina isso. ensina isso também, exatamente. Mas a Mas questão é, tu, eu queria juntar uma pessoa, porque assim, eu aprendo com o Adam Cool, mas também queria aprender com as obrigações. Por exemplo, eu não percebia nada de obrigações, percebes? ah, Então deixa-me juntar alguém que tenha formação em análise financeira. E foi essa a minha ideia mas de... analista é, mas dos mercados mobiliários.
Não, ela é analista mesmo tem, só há 2 cursos de análise financeira, 2 pós-graduações em Portugal, que é no ISEG Certo. e na Business School do Porto, e portanto ela tirou no ISEG. Ela é analista financeira, e portanto ela está certificada pela CMVM e portanto era essa a minha ideia de vou juntar o 2 em 1, eu vou começar a estudar isto e vou, porque tu já sabes que aquilo que eu aprendo eu gosto de transformar em subscrições online, Certo. não é? Sim, sim, sim. E então pensei, ok, é uma excelente oportunidade para eu criar um novo projeto. Porque eu já estava a receber muita gente a dizer-me assim: epá, era fixe, era teres um canal no Telegram em que se pudesse ir fazendo análise de empresas e ir partilhando lá, olha, estou aqui a fazer as contas, estou a fazer pelo Discounted Net Income ou pelo Discounted Cash Sim, Flow sim, e dá-me não sei o chavões quê. todos. Sim. E eu, epá, eu não quero criar um Telegram. Não, 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 não. Mas depois comecei lá no Telegram a investir na bolsa. Tenho lá muita gente que já me foi dizendo isso. E eu pensei, bem, estou a ficar com a restrição da equipa do Adam Khoo deixar de ir calcular valores intrínsecos para as empresas chinesas. Epá, vou ter que aprender a fazer isto. Vou ter que aprender a fazer isto e depois comecei a aprender a fazer aquilo, comecei a gostar da dinâmica daquilo, comecei a perceber o por trás daqueles chavões todos e foi aí que eu andei à procura de um analista financeiro. Até contactei vários analistas financeiros e tu já viste o episódio com a Cláudia Vinhas de Souza, o episódio do Não, podcast. não. Eu já gravei 2 episódios com ela. Está aqui o episódio 175 e o episódio 170. Os 2 episódios em que eu falei com a Cláudia Vinhas de Sousa. Ela é que é analista financeira e estamos a gravar isto em conjunto. Ok. Todas as semanas estamos a gravar e é giro porque estamos a gravar isto em formato de conversa, quando são os temas que eu percebo e ela não percebe, estamos a gravar eu a explicar-lhe a ela. Quando são coisas que ela percebe e eu não percebo, estamos a gravar eu a perguntar-lhe e ela a explicar-me a mim. Estás a ver? E é muito É mais engraçado, fácil. porque assim, a ideia que estavas a dizer parecia como se fosse um curso de como é que se faz. Porque para mim, explicar as análises fundamentais é algo um bocadinho mais difícil, como também a parte das análises técnicas, porque às vezes eu ouço o pessoal a falar, não é? E pronto, não é Nada, assim. não é difícil se o fizeres neste formato, que é, imagina, eu não percebo nada, vamos imaginar, eu não percebo nada de calcular o valor intrínseco através do discounted cash flow. Ok, então vamos lá fazer o exercício ponto por ponto. Aqui, onde é que eu vou buscar estes dados aos relatórios financeiros? Vamos aqui, Exatamente, ok. então estudamos, temos aulas em que tens os balanços patrimoniais, tens os cash flows, temos aulas a analisar tudo dos balanços financeiros. E então, depois de tu perceberes isso tudo o resto é super fácil. Porque depois aquilo são fórmulas, está montado, temos um Excel montado, temos, até no meu site eu já montei aqui Olha que eu isso é ainda não muito queria divulgar, interessante. Isso é muito interessante. eu ainda não queria divulgar isto, mas vou aproveitar para divulgar. Já andei a fazer aqui uma coisa gira, se fores ao meu site e puseres aqui calculadora, tenho uma calculadora de juros compostos e tens aqui calculadora de valor intrínseco. Já andei a montar no meu site. Se tu quiseres fazer com o discounted cash flow e com o discounted net income, metes aqui os fluxos de caixa operacionais, não sei o quê, dívida de curto prazo e de longo prazo, dinheiro e investimentos de curto prazo, está aqui tudo. Taxas de crescimento para os próximos 1 a 5 anos e depois temos aulas a explicar onde é que tu vais buscar cada uma destas coisas, onde é que vais buscar estas previsões dos Mas, analistas, mas para já na tua calculadora não vai buscar a informação a uma fonte. Nós é não que vai temos de buscar. saber. Nós é, Tu também tens é de que saber temos de onde é que a saber onde vais é que vamos buscar, buscar. Pois, metes exatamente. aqui e ele calcula-te o Ok. valor intrínseco. Mas temos aulas a explicar ponto por ponto o que é, onde é que vais buscar, o que é que significa isto, o que é que significa o EPS, o que é que significa isto. Epá, e já estou a gravar isto há meses com ela. Atenção. Ok, ok. E estamos são 7 módulos, estamos no quarto módulo. Esta semana vamos gravar o quarto módulo. Olha Portanto, que ainda isso é vai muito demorar. interessante. Isso é Sim. muito interessante porque é algo que eu tenho alguma curiosidade em saber, só que para já
Se calhar em Portugal até há algumas pessoas que fazem, só que assim, não se pode Eu estar acho que a a... forma como as pessoas explicam está demasiado confusa, pá. Eu acho que é muito confusa a forma como é explicado. Eu tenho visto várias coisas e decidimos gravar neste formato de conversa, mesmo Acho que é capaz de quase ter do razão, porque eu género. uma vez, assim, acho que é o Frederico Santarém que faz esse tipo de análise, Uhum. e eu às vezes, ele se calhar, o público que ele fala são pessoas que já sabem mais alguma coisa, ou se calhar não, e ficam assim a olhar, ok, este gajo percebe Não, tem para que ser mesmo carambas. o gajo que não percebe nada e tu tens que lhe dizer isto, onde é que estão as coisas nos relatórios trimestrais. Ponto. O que é ponto por ponto. Quando vais ao Finviz, onde é que, o que é que são as coisas que tu vês no Finviz, por exemplo? Por exemplo, isso, olha, fim de vida, eu não sei o que é que isso é. O Finviz é uma ferramenta inacreditável. Só que a questão é, imagina, vamos aqui ao Finviz e vamos a buscar aqui a, sei lá, Apple. Apple, imagina, tens aqui uma ferramenta que te permite, tens depois a análise também dos gráficos, a análise técnica e não sei o quê. Isto tudo que está aqui em baixo, tu tens aqui a maior parte das coisas que precisas no Finviz. Agora, tu tens é que saber o que é o quê. Tu tens de saber o que é Exatamente. o PEG, tens que saber o que é o P-B, barra B, o P barra E, o EPS dos próximos 5 anos. O que é isto? Estás a ver? A questão é que a maior parte das pessoas olha para aqui e vê tabelas, vê aqui uma tabela e diz assim: que medo, isto é o quê? Não, tu tens que perceber o que é cada uma destas coisinhas. Então nós gravámos aulas a explicar o que é cada uma destas coisinhas. Então diz-me E uma aquilo, coisa, imagina, isto então vai ajudar a que, imagina que há uma empresa que eu gosto que não está no teu Excel, isso, já e vais eu assim, saber, pá, mas não sei Imar, se, não é? Mas eu quero, é isso. a Coca-Cola não é propriamente um bom exemplo, mas imagina, eu quero investir na Coca-Cola, mas Uhum. é um bom exemplo, não está na tabela do Pedro, sei lá, vou ao YouTube ver o que é que as pessoas dizem sobre isto, mas chego a conclusão nenhuma porque toda a gente tem a sua opinião. Então eu vou por Exato, mim, não é? É isso que tu estás a querer fazer, ok? Então eu vou por exatamente. mim, eu tenho as minhas bases, então eu vou, meto na calculadora que está online do Pedro. Não, antes disso tens de perceber, ok, espera, que tipo de empresa é? É um fundo de investimento transacionado em bolsa, que é um REIT, por exemplo, um fundo Por imobiliário, exemplo, sim, sim, eu gosto de vídeos. é um banco ou é uma empresa tecnológica? É que as empresas são todas muito diferentes e em função de serem muito diferentes, há empresas que têm fluxos de caixa operacionais crescentes, relativamente previsíveis, e há outras que são inconsistentes. Basta pensar, por exemplo, uma empresa que trabalhe na área da promoção imobiliária. Há anos em que não há entrada de dinheiro, porque ainda estão a terminar imóveis ou ainda estão a fazer grandes investimentos e, portanto, têm fluxos de caixa operacionais muito inconsistentes. Então tu não podes usar um método como o discounted cash flow, porque os princípios base são: tens que ter fluxos de caixa relativamente previsíveis e crescentes nos últimos anos. Eu acho que isso é um Então, e se tu projeto muito tiveres isto, interessante. tens outro método que é o discounted net income. Então, e se não tiver, tens vários métodos em função daquilo que tu vês nas contas. Mas é Olha, para preciso tu já, conseguires ir às contas e saber o que é o quê. para já estás a falar chinês. Pronto, eu já ouvi esses Exato. termos todos, mas uma coisa é ouvir falar dos termos e as pessoas usem os termos. Outra coisa é perceber a dinâmica desses termos. Não, E, exatamente, nós estamos a gravarmos isto tudo ao ponto de, quando tens dúvidas, vais à aula, mas espera, então nesta situação usa o quê? Nesta situação tens isto e aquilo e aquilo. Este tipo de empresa é uma empresa em que tu não utilizas o discounted cash flow, utilizas o price to book ratio, por exemplo, nos bancos. Os bancos não se podem avaliar da mesma forma que avalias uma empresa tecnológica. Não é igual. Então a price to book ratio, como é que se calcula isso? Mostramos. Depois de tu perceberes a fórmula, diz assim: ah, ok, é isto a dividir sobre. Sim, agora depois já vais aqui ao Finviz e diz assim: ah, este PB é o price to book ratio. Pronto. E como já te mostrei a ok. fórmula, e como já estive com a Cláudia a desbravar o que é o quê, e o que é que se considera no denominador da fórmula, o que é isto, o que é que são os intangíveis, o que é eu não sei. É que isto é só termos que depois um gajo diz assim: Ó Pedro, e depois não vai ser informação a mais e uma pessoa vai ficar igual? Como é que tu não, depois vais? Como é que eu depois, imagino, no meu caso, como é que, ok, isso é muito interessante, até por causa daquelas empresas bem cíclicas que uma pessoa sabe que são cíclicas, mas não sabe por onde é que há de entrar, não sabe se é agora a altura certa ou por aí fora, isso acho que vai ser excelente para saber esses pontos. Mas depois, imagina, uma pessoa tira o curso,
sabe muita coisa, mas passado 2 meses já esqueceu muita coisa. Como é que depois a pessoa vai, por exemplo, no teu caso tens o Excel, e eu vou lá e vejo se está, e até tens a papinha feita com os suportes e por aí fora. Ok, quando chegar a este ponto, eu compro e até posso pôr em contínuo na de giro, e quando chegar ali, pronto. Neste caso aqui, assim, se calhar não vais querer responder agora, mas essa informação toda, que para mim poderá ser muito, estou a falar para mim, que pode ser também uma dúvida de Uhum. outras pessoas que depois não estejam a ouvir. Ok, tenho essas informações todas, como é que eu vou saber qual é que é a correta para os bancos? Como é que eu vou me Uhum. lembrar disso? Vai haver tipo uma cábula? Vai haver um Excel depois? É, ainda não Hum, pensei, mas é assim, vai haver mas estás a um entender o grupo meu de ponto de Telegram. vista? Sim, eu estava a pensar, não, é bom falar nisso até porque me ajuda a pensar algumas coisas que eu já pensei e ainda não decidi, que é, primeiro, vamos ter uma comunidade no Telegram, como temos na subscrição Investir na Bolsa, e vamos, se calhar, ter um desafio mensal de vamos identificar uma ou duas empresas que vamos analisar e vamos aqui partilhando ideias do género. A empresa XPTO, tatata. Ok, cada um de nós vai avaliar a empresa este mês e vai partilhar aqui. Olha, como é uma empresa não sei o quê, eu acho que não se pode ir pelo método XPTO, tatata. E o outro vai dizer, não sei, se reparares bem, os investimentos de médio prazo e longo prazo são XPTO. Ou seja, esta dinâmica no Telegram vai ajudar a que se entre nesse registro, depois de estudares todos os episódios, todas as aulas, Uhum. vais entrar muito facilmente nesse registro e não te vais esquecer. E quando tiveres dúvidas, perguntas lá. Estás a ver? Ou se tu vires o exercício a ser feito pelos outros, quer dizer, porque é que consideraste para os próximos 5 anos, não sei o quê? Epá, olha, porque está na Morningstar, está no Finviz, se tu reparares, por exemplo, vamos aqui, se me disseres assim, Apple para os próximos 5 anos, os analistas preveem o crescimento de quanto? Está aqui, olha, EPS Next 5 Years, é este. Porquê que é este? Pois, Porque já falámos anteriormente numa videoaula o que é o EPS, o que é, estás a ver? mas estás a falar de um ponto, porque, por exemplo, essa percentagem, eu não sei se é muito, se é pouco, Uhum. Então o que é que não nós é? fazemos? Vamos a 3, 4, 5 sites. E em última análise diz assim, ou uso mais conservador, imagina que um diz que é 8%, o outro diz que é 14%, o outro 32% e o outro 19%. Ou pegas naqueles 4 sites e dizes, vou fazer uma média do que os analistas nestas 4 plataformas consideram, ou vou dizer assim, não, eu quero ser o mais conservador possível e vou usar as previsões mais conservadoras possíveis. Uhum. Percebes? E eu acho que é mais fácil tu teres um grupo de pessoas que estão a fazer o mesmo, com quem possas ir trocar ideias. Não, isso da comunidade é espetacular, não é? Do género, Ver. vocês não acham que 8% de crescimento é pouco? Uma vez que ela esteve a crescer nos últimos 5 anos 15%. Estás a ver? Nos últimos 5 anos está aqui. Olha, 15%. e tu que estás numa de inteligência artificial, ela não pode ajudar na interpretação disto? Ou Pode, é... tu até tens ferramentas brutais, ainda não fizemos um episódio sobre isto, que é esta, é o chat GPT das finanças, finchat.io. Tens uma ferramenta brutal de inteligência artificial ligada às finanças, que é esta. Uau. Isto tem 14 dias gratuito. Se quiseres, experimenta finchat.io. Então Nós, diz-me uma nós coisa prometemos, agora. eu e a Então Paula vou agora prometemos que íamos fazer... gravar uma aula sobre isto. Então, porque é que eu então vou tirar o teu curso, e não usar o FinChat? Eu sei qual é a resposta, Porque mas é tem provocação. tudo. Não, é uma ótima provocação, porque a questão tem a ver com, repara, tu podes vir aqui ao Finviz e podes ir procurar, imagina, vais aqui a Financials, não te vou dar um nó no cérebro. Tu podes ir ao Finviz e tens aqui as ferramentas todas. Tens o Finviz é gratuito. O Finviz, nós até já discutimos isto numa aula que tivemos a gravar, é pornográfico isto ser gratuito, porque isto é uma plataforma poderosíssima. Isto tem a versão paga, mas a quantidade de informação que ele te dá na versão gratuita
é pornográfico, isto devia ser crime, isto ser gratuito. Só que a questão é, se tu não sabes o que é cada uma destas coisas, Isso é o que eu ia dizer, porque assim pode ser não gratuito, percebes, para mim não sabes assim, isso usar, pode ser, isso até é gratuito, mas para mim vale não sabes zero, usar. entre aspas, É, porque eu não sei é interpretar isso, isso. não sabes, exatamente. E portanto, o FinChat é a mesma coisa. Se tu não sabes o que é cada uma das coisas, tu não vais saber perguntar no FinChat. Tu não vais saber até Exatamente. estas perguntas tipo que estão aqui, compara isto com aquilo, não sabes. Pois. Aparece-te aqui o nome de um indicador, tu não sabes o que é aquele indicador. E Sim, portanto, isso se não houver é uma quase formação tudo na base, inteligência artificial, não é? Na inteligência artificial tu tens que perceber minimamente as coisas para saber fazer a pergunta certa, senão, exatamente, exatamente. não é? Às vezes as Eu pessoas têm quando medo montei da a inteligência artificial, calculadora mas eu quando montei esta calculadora de valor intrínseco aqui para o meu site com está aqui o código criado pelo ChatGPT, ele inicialmente, ainda estou aqui a afinar umas coisas porque ele está aqui a dar um valor até demasiado conservador. Há aqui um erro qualquer que ele ainda não está a dar correto. Hum, mas eu tinha que perceber o que é que ele estava a fazer para perceber o que é que ele ainda não estava a fazer bem. Porque senão, se tu não sabes as bases que estão por trás disto, tu pedes uma coisa, a inteligência artificial dá-te uma coisa e tu não tens capacidade crítica para dizer esta coisa está bem, está mal, está subvalorizada, está. Estás a ver? Portanto, mas olha, isso é 100% correto, porque eu fiz uma calculadora para o meu site, usando o ChatGPT, de como calcular papel parede. Porquê? Porque há hum, pessoas que compram papel parede, só que depois não sabem quantos rolos é que são necessários. uhum. Por norma, um rolo de papel parede são 5,3 metros quadrados. Só que há uma coisa que as pessoas não têm noção, que é a taxa de desperdício. E eu então fiz uma calculadora, precisamente com essa parte do desperdício, onde as pessoas então metem a largura da parede, o pé direito, a largura do papel parede, Onde é que tens isso aqui o no site já comprimento do agora? papel parede, está na parte, vais aos produtos, Produtos. Deixa-me abrir aqui no separador novo. Uhum. depois mais abaixo tens uma parte de papel parede, tem aí papel parede, mais acima um bocadinho, Papel papel parede, parede, exatamente. Ah, e olha depois aqui que aí giro. Calculadora de papel parede. qual é o ponto fundamental que é preciso perceber do assunto para fazer o prompt correto para que é essa última aí que que ninguém dá valor, mas é a repetição ou do Do padrão. padrão. Exato, porque senão é azeiteiro, o padrão está todo. Exatamente, mas este casamento vai dar desperdício. E Uhum. às vezes, porque assim, às vezes as pessoas calculam, mas o senhor fez as contas tão mal, porque pelas minhas contas dá X metros quadrados, que as pessoas depois não contemplam o É padrão, uma que é flor que desperdício. junta assim. E, exatamente. E o resto é lixo. E esta Uhum. calculadora ajuda nisso. Eu tive que fazer, andei um bocadinho às voltas até acertar, mas é tal coisa. Uma pessoa tem que perceber a mecânica por trás, como estavas a falar um bocado da FinVis, não é? Eu tenho que perceber o que é que está por trás para saber as perguntas a fazer, e Porque as senão tu olhas análises. para isto e olhas para isto e não sabes o que é isto. Estás a Pois, perceber? Olhas para eu isto, neste momento não percebo. Pronto, não aí percebes. falam do Exatamente. Chegas ao fim, PRH, não sei o quê, pronto. não sabes. Pois não. E até para tu seres mais crítico, ainda há dias no Telegram estava lá uma pessoa a dizer assim: o SP500, de acordo com o PE ratio, o price a dividir por earnings, está muito caro em relação à bolha das .com, não sei o quê, não sei o quê. Não. É preciso tu perceberes o que é o P a dividir por E. Exatamente. Price to earnings. Portanto, o preço da ação a dividir pelos lucros. A questão é, as empresas que existiam finais da década de 90 do século passado, eram empresas completamente diferentes. E, Sim. portanto, o P/E ratio é um indicador que só por si é fraco porque não tem em consideração a taxa de crescimento dos lucros. As taxas de crescimento dos lucros destas empresas que integram o SP500 agora não têm nada a ver com as taxas de crescimento dos lucros das industriais e das empresas que existiam Pois no basta os SP500. custos, não é? Os custos da tecnologia são mais baratos que os custos da indústria, não é? Só Só que às isso faz vezes logo a nos diferença. sites, mas nos sites, às vezes, depois aparecem estas coisas tipo: "Está caro, está sem bolha, estamos outra vez na bolha das .com e não sei o quê, não sei o quê". Não se pode comparar
P/E ratio porque não tem em consideração o crescimento dos lucros. O que eu expliquei lá foi, no máximo, aquilo que tu podes dizer é este, é o PEG, que é Price to Earnings Growth. Aqui tem em consideração com a taxa de crescimento dos lucros. Estás a ver? Então, se tu sabes o que é o P/E ratio e sabes qual é a diferença disso para o PEG ratio, consegues perceber que em determinadas situações, para mim o PI este indicador é fraco. O PE, percebes? Mas é É aquele que porque eles são toda a gente, diferentes aí, não é? Eles são diferentes, o PEG e o PE, o PE. Não faz, claro, são faz uma diferentes, claro que diferença são muito diferentes. grande, não é? E depois, por exemplo, São no meu diferentes. caso, eu não sei interpretar um e outro. Não sabes, porque ainda não assististe às aulas, ainda não sabes se o Não, PEG acho que vai ser acima muito de 1, interessante. se acima de 1,5, estás a perceber? E porquê Uhum. 1? Porquê 1,5? Repara, uma empresa que tem um P/E ratio de 15, ou seja, quer dizer que o preço das suas ações está a ser negociado 15 vezes os lucros da empresa. Pronto. Ok. Se tu tiveres uma taxa de crescimento dos lucros de 15%, tens um PI de 15 a dividir por 15%, 15 a dividir por 15 dá 1. Ou seja, está relativamente bem avaliada, está no fair value, no preço justo. Se tu tens um rácio a desequilibrar, se tu tens lucros inferiores ao PE, se tens a parte de baixo, o denominador, se é inferior, o que é que vai acontecer? Vai estar a desequilibrar isto, não é? Vai ser muito maior o PEG. PEGs altos quer dizer que a ação está cara em relação à taxa de crescimento dos seus lucros. A taxa de crescimento dos lucros não justifica Então vamos ser estes muito mais múltiplos, assertivos a comprar percebes? oportunidades. Agora, isto só por si são as duas coisinhas básicas, o PE e o PEG ratio. Mas depois, então, deixa-me lá ver. Não, isto se tu queres ir mais além, tens Mais a que ir fundo. aos discounted cash flow. Mas para isso, então, vais ter que ir à demonstração de resultados, vais ter Depois tem que ir outra parte da dívida, não é? Depois tem a parte da a dívida di- também que faz parte da educação, não é? aqui são 3 blocos. Já agora também te mostro aqui. Pois. Vamos aqui ao O cash Yahoo flow também é Finance. importante, que é que saber quanto é que a empresa tem em caixa, mas também tem a ver com a dívida, não é? Olha Porque lá. também Vamos aqui. Então já estamos a adiantar. Ainda não sei quando é que vai sair a subscrição. Olha, imagina, tu vens aqui ao Yahoo Finance, por exemplo, tens aqui o Income Statement, tens o balance sheet, o balanço patrimonial, e tens o uhum, cash flow. Tens que saber estes três, o que é o quê, o que é que está em cada um deles. Porque quando certo. vais calcular, estimar o valor intrínseco, tu precisas de ir buscar informações aqui ao income statement, precisas de ir ao balanço patrimonial buscar outras informações, anuais ou trimestrais, tens que ir ao cash flow buscar uma série de outras coisas, se ele tiver os tais fluxos de caixa consistentemente crescentes. Até se não tiver, então vais por outro método, que é o discounted net income. E ao net income vais aqui ao primeiro separador, esqueces o cash flow, empresas, sei lá, empresas recentes. Não têm fluxos de caixa positivos, muitas vezes. Durante não sei quantos anos aquilo dá negativo, tem que ter investimento. Então vais por onde? Não podes ir ao discounted cash flow, porque não há fluxo de caixa livre. E o que é um fluxo de caixa? Tens que perceber. É que tu, depois de perceberes, o que é que eu acho que é difícil? Tu seguindo. Eu acho que o Adam Cole explica muito bem, mas lá está. Tu tens que perceber os termos também em português. Pois. Percebes? Porque apesar de tu teres isto tudo em inglês aqui, nestes balanços, hum, tu tens que perceber o que é que significa cada um dos termos. O revenue, o income, porque é muito fácil a pessoa confundir. Ok, se tu percebes faturação, receita, aí eu percebo. Lucro, ok, percebo. Lucro líquido, ok, espremido depois de pagar. Estás a ver? Quando tu só tens os termos em inglês, é mais difícil em termos, para mim pelo menos, em termos cerebrais, Não, é tens mais razão, tens difícil razão. eu perceber que Sim. estou a falar de lucro líquido. E porque é que temos aqui, por exemplo, EPS, Earnings Per Share. O que é o EPS? Earnings Per Share, lucro por ação. Como é que se calcula isto? Falamos lá nisso. E porquê básico e diluído? Que é isto? É que depois tu começas a olhar para as coisas e
Vou seguir É o um bocado quê? isso. E porquê que se chama diluído? Pronto, tens de perceber porquê diluído. Mas para isso, basta tu visualmente vês a fórmula uma vez, é uma coisa a dividir por outra, nunca mais te Uhum. esqueces. Estás a perceber? Porquê diluído? Porque não divide apenas pelo número total de ações que estão disponíveis. Divide pelo número total de ações mais o número de obrigações que a empresa lançou que podem ser convertíveis em ações, número de ações que a empresa pode ir lançar no futuro para o mercado e vai diluir a posição dos investidores. Olha, Pedro, eu acho que Percebes? isto é fundamental o que estás a fazer e acho que acho que tem tudo para dar certo. Eu quando comecei a investir na bolsa, as coisas correram, assim, correram mal, entre aspas, porque acho que toda a gente comete este erro de investir em bolsas, em empresas cotadas na bolsa portuguesa, que é um desastre, não é? Ao menos no meu caso foi um desastre. E Exato. depois, a determinada altura, eu pensei, bem, eu vou ter que perceber um bocado estes termos, não sei o quê. E uma pessoa vai para onde? Para o YouTube e começa a ver as coisas e acaba por não é, os MACDs essas Epá, eu não técnicas quero estar a. todas. Sim, eu Epá, e não quero estar a depois, até que mandar por depois cheguei trás a de um ponto ninguém. que eu desisti. Eu tive muitos anos sem investir na Bolsa. Pá, precisamente porque eu depois desisti e disse, pá, esquece, não vou estar aqui, porque depois uma pessoa entra no day trading e depois entra no swing trading, não sei o que mais, por isso não dá para mim, porque eu sou de longo prazo, mas não percebia isso. No fundo, até fostes tu que começaste quando eu te conheci no TikTok e começaste a Uhum. falar de coisas que a mim faziam sentido para o meu perfil de investidor, e, mas eu sinto que essa base, não preciso de ser perito nisso, mas às vezes eu tenho Eu, curiosidade, às vezes, eu de investir senti que me noutras estava a faltar. empresas, de outras áreas, não é? Uhum, Por uhum, exemplo, na minha área, não é? Existem algumas empresas cotadas na Bolsa e são excelentes uhum, empresas. Agora, é assim, é uma excelente empresa, não sei como é que ela é a nível de performance de Bolsa, mas eu até gostava de investir nessas empresas. Mas não uhum. faço porque eu não sei se está caro, se está barato, por aí fora. E eu acho que isto que estás a desenvolver vai ajudar bastante, principalmente se for feito para dummies. Sim, e estamos a fazê-lo neste formato de conversa. Sim, Estás a ver? E porque é muito mais fácil. Nós acordámos mesmo assim, Cláudia, o que tu não sabes vais-te fazer de burrinha e eu explico-te. O que eu não sei, vou-me fazer de burrinho e tu explicas-me. E estamos a gravar assim. sim, e não há mal nenhum, porque assim, as pessoas não sabem, têm que assumir que não sabem, porque isto Exato, também, exato. não é? Até pode nem ser muito difícil, mas a gíria é difícil, não é? De perceber, depois há muitas coisas que cruzam uns com os outros e nós damos o nosso ego, não é? E nós temos que perceber um bocado, Não, e e se mesmo calhar até na parte filtrar o das que é mais importante. obrigações. Na parte das obrigações, por exemplo, o meu perfil de risco não é tão purista e tão conservador para eu investir em obrigações. Mas ela falou numa coisa interessante, falou em quem tinha, por exemplo, dinheiro em contas a prazo, que rende quase nada, pronto, mas é um perfil muito Sim, mais sim, isso é um perfil. conservador, hum, rende quase nada, e ela dizia: "Mas lá está, mas esses depósitos estão no fundo de garantia desses depósitos é 100.000 euros, acho eu, não é? Por Sim, sim, conta. sim. No caso das obrigações, nos planos de poupança-reforma, títulos de tesouro, depois há vários nomes para a mesma coisa. Não, não há esse problema. Ou seja, é mais seguro tu teres um certificado de aforro. Se tiveres 200.000 euros num certificado de aforro, aquilo são obrigações do Estado, de dívida pública, Certo. seja lá o que for. Não há esta coisa de, tais lá os 200.000 euros ou os 300.000 euros, tu vais receber os juros, conforme estão programados, e vais receber aquele dinheiro de volta no fim da maturidade daquele produto. E eu nunca tinha pensado nisso, que é teres para os perfis muito conservadores, teres uma conta a prazo é mais arriscado do que teres o mesmo dinheiro em certificados de aforro. Principalmente se passares os 100.000 euros. Porque um está-te garantido até aos 100.000 euros e o outro não. Pá, só se o país mesmo desaparecer e a dívida depois nunca vai ser paga. Estás a perceber? Mas eu, por exemplo, nunca tinha sequer pensado nisso. E só esse abre-olhos é Sim, eu completamente. desconhecia isso. Eu E desconhecia isso. para uma pessoa hiperconservadora como os meus pais, que a única coisa que conhecem é depósito a prazo,
para eles é a única coisa que eles toleram, eh, perceberem que um está garantido até 100.000 € e o outro está garantido o valor que lá está, independentemente do que for, mesmo que seja muito superior, perceber isto pode ser um abre-olhos muito, muito interessante. E não só, é assim, nós vamos envelhecendo e se calhar o nosso perfil de investidor também vai mudando, não é? E porque não, se calhar daqui a uns tempos, se perceber que essas dinâmicas são mais seguras, porque não depois mais tarde, daqui a 15 ou 20 anos, ter também algum dinheiro alocado nessas ferramentas, porque nós percebemos a Uhum. dinâmica disso, não é? Sim, eu equaciono. Para já ainda estou na fase que quero ter muitas empresas de crescimento, eu quero mesmo multiplicar o meu capital investido. Assim é como eu. Agora, eu posso chegar a determinada altura na minha vida em que deixe esse portfólio a rolar sozinho e deixe de alocar dinheiro para esse portfólio e diga assim: eu agora posso querer ter um portfólio para receber dividendos, por exemplo. Ou estás a perceber? Nesta fase eu acho que não faz sentido, na fase de vida em que eu estou e com o perfil de investidor que eu tenho, não me faz sentido, mas pode ser um segundo portfólio que eu queira ter daqui a 15 anos ou 20 anos. Pode. Sim, e não alocar o dinheiro todo, mas ter algum ali, não é? Nesse propósito. Eu Uhum. já tive, na altura eu não percebia nada e assim fui completamente às cegas e depois até me assustaram na altura, que foi no tempo da Troika, que eu investi em obrigações da dívida portuguesa e até da Uhum. BMW. O da BMW correu muito bem, o da portuguesa na altura tinham depois entrou a Troika, não sei o quê, e depois eles disseram, e qual é o risco disto? O risco disto é perder o dinheiro todo, porque se Portugal entrar em default, perdes o dinheiro, e eu, pronto, fiquei meio assustado, não é? Mas não percebi a dinâmica disso. Bem, Claro, mas isso foi desconhecimento. É assim, está bem, houve aí muitos países que estiveram, a Grécia, a Itália, Portugal, estiveram aí numa situação muito complicada. Mas quem tinha obrigações nessa altura recebeu tudo. sim, eu É recebi tudo, mesmo. acabei por receber tudo, mas aquela parte psicológica, porque uma pessoa não percebe, pronto, não tem a educação financeira para E isso, não é? ter, E depois tem podias vergonha de ter perguntar, entrado. não é? Isso, Olha, não é é. que. E podias ter cometido um erro grande, que é, aquilo são produtos que têm determinada maturidade, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que Sim. for, e se tu venderes antes, tens uma penalização grande. Portanto, Exatamente. Eu por acaso deixei perdes os rolar, era juros. durante 5 anos, eu deixei rolar, pronto, porque foi que eu pensei, bem, o Estado português para ir para falir, não me acredito muito, porque depois deve entrar aí as FMIs e por aí fora, isto deve ser resgatado, pronto. Uhum, E por acaso assim foi. Mas podia não ter sido, não é? uhum. Mas porquê? Porque uma pessoa não sabe mais, não é? E depois também tem que sair de perguntar, olha, mas explique-me lá como se eu fosse uma criança de 4 anos e explique-me aqui essa dinâmica das obrigações. Porque uma pessoa, às vezes, no meu caso, eu pensava que uma obrigação era quase como se fosse uma ação. Pronto, eu não sabia que estava a emprestar dinheiro ao Estado português através Ah, de um não? mecanismo que Foi. chama-se obrigações. Não, pronto, não me explicaram isso, E hoje ela sei, explica não é? isso muito bem. E a Cláudia, pá, é espetacular a explicar isso, porque ela diz assim: é só tu analisares a palavra. Obrigação, opção. Por exemplo, opções. Tens a opção de comprar ao preço não sei quê, ou de vender, tens a opção, não tens a obrigação. A obrigação Uhum. é uma coisa diferente. E de Pois, por facto, exemplo, quando olhamos para a palavra diz tudo, estás a ver? Mas temos que ter alguém a explicar-nos isto à totó mesmo. mas é mesmo, é quase como eu, por exemplo, eu opções não percebo nada de opções. E Uhum. pronto, não sei se é arriscado, se não é, se há quem diga que é para se perceber muito bem daquilo, por aí fora, mas por exemplo, eu É. opções não estou para aí virado, também ainda há tanta coisa para aprender no mundo dos Exato. investimentos normais, quanto mais agora em ir para outras, ou seja, quando uma pessoa tiver consolidado, na minha perspectiva, consolidado num termo e depois acha que se calhar há outras oportunidades melhores, por exemplo, nas opções, Uhum. aí tudo bem, mas para já não estou nessa fase. Então, mas acho que vais gostar da. Mas olha, tudo isto veio da situação de tu me perguntares porque é que eu não estou a experimentar. Não, a questão é que eu estou a experimentar. Eu estou há Pois, meses louco com esta formação adicional que eu estou a ter e estou a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era, como estou a gravar isto com uma pessoa.
não estou eu a gravar sozinho, estou a preparar as coisas, ou seja, eu e ela preparamos, ok, na próxima sessão vamos gravar sobre isto, aquilo e aquilo. Então cada um prepara-se. Olha, eu não percebo nada. Então eu até vou ao chat GPT dizer, vou gravar uma aula com a Cláudia, analista financeira, sobre obrigações. Não percebo nada de obrigações. Diz-me quais são as 20 perguntas que eu lhe tenho que fazer sobre obrigações. E ele faz-me uma lista de perguntas. Foi A assim. sério? E eu olhei e disse assim, eu não percebo nada disto, eu nunca imaginaria isto. Então ela ia falando e eu dizia assim, sim, ó Cláudia, então, mas e porquê que não sei quem, não sei quê? Qual é o risco de tal? E ela explicava-me, olha, boa questão, Espetacular. é espetacular a dinâmica e o processo de aprendizagem, e tu usas as ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a estudar, ajudar a fazer perguntas mais pertinentes sobre temas que tu não percebes, mas vais gravar com uma pessoa que percebe, estás a ver? Uhum. Pá, estou a adorar. E lá está, para isso eu preciso ter uma agenda muito livre, para estar meses a fio a preparar coisas, a gravar todas as semanas com a Cláudia, e acho que vai ser uma coisa muito gira, e lá está, E está merece uma previsto sair comunidade no quando? Este Telegram. ano? Ainda vai sair este ano? Vai sair este ano, sim, sim. Opa, eu não, se me atravessar com o primeiro trimestre, acho que estou-me a atravessar. Primeiro semestre de Hum. 2025, sim. E acho que a comunidade no Telegram vai ser uma coisa muito interessante e vai Mas não tens ser giro. divulgado? Não, ainda não Não, não, divulgaste? eu não queria divulgar já, tu é que estás a puxar por mim. Eu depois faço um episódio ou dois em que divulgo isto, porque assim, eu ainda não montei nada no meu site, ainda não tenho uma página onde as Pois, pessoas eu nunca tinha possam. ouvido falar deste Não, teu projeto. não, epá, está a ser espetacular. E é engraçado que agora depois ouço vídeos em que falam dos bond vigilantes, são os vigilantes das obrigações, e eu sabia lá eu o que eram os vigilantes das Não faço ideia. obrigações. Pois. Pronto, e agora percebo eu assim, ok, mas pronto, não vou estragar a surpresa. Há montes de coisas, parece que de repente abriu-se um mundo novo à minha frente. Estás a ver? Ah, sério. Uau. E, e agora consigo olhar para as coisas e dizer assim: ok, mesmo que a equipa do Adam Cool deixe de analisar determinadas empresas, determinados setores, eu vou ter capacidade para fazer isso e vou ter uma comunidade em que vamos lançar desafios mensais uns aos outros, a dizer: este mês vamos pôr a votação X empresas e a empresa que for mais votada é a que todos vamos analisar e pôr aqui. Porquê que estamos a estimar isto? Porquê que não sei o quê? Vamos chegar a um consenso dos valores intrínsecos estimados para esta área de negócio. E eu acho que vai ser uma dinâmica gira. Acho que vai ser engraçado. Vai. Vai porque assim, e já tens alguns, entre aspas, clientes fiéis, não é? Porque já percebem o E já tenho teu. muita pessoa que dizia, queria um Telegram separado, só para falarmos de Pois. análise de empresas. E depois já conhecem o teu trabalho, é um trabalho digno, não é? E, ou Sim, seja, só aí já tens o trabalho facilitado e para além de ser facilitado pelo trabalho que já fizeste, eu acho que o projeto é muito interessante porque é uma coisa que, por exemplo, para mim, eu vou ser cliente, porque é uhum, algo que antes eu queria perceber um bocado isso, que eu também gosto de perceber essas coisas, mas o problema às vezes é ter a informação organizada, que uma pessoa não sabe para onde é que há de começar. Ok, vai para o YouTube, ok, não é? Está tudo uma espalhado para um coisa é lado para o outro, organizar uma e pessoa nem sabe, está simplificar. desorganizado, uma pessoa não sabe, não é? E Houve aqui, houve simplificado, tem ali. que ser mesmo para totós, estás a ver? Tem que ser. Sim, sim, A sim. diferença, por exemplo, vamos gravar esta semana sobre a análise técnica, a parte das médias móveis e não sei o que, não sei o quê. E perceberem as pessoas porque que se usa em determinadas situações média móvel simples e o que é e como é que se calcula e porquê que noutras situações se usa média móvel exponencial. Por exemplo. Porquê E que os se faz 20, isto? os 21 dias, e os 200, e porquê é que se faz isso, não é? Porquê? Porquê? Pois, Estás a perceber? Ou seja, e isto é que é giro, por isso é que para mim está a ser um desafio muito giro, e a Cláudia até já disse uma coisa gira, que é, depois de gravarmos isto tudo, acho que devíamos gravar um episódio do podcast em que
como é que é o teu processo, porque ela já disse, opá, tu organizas tudo em ficheirinhos direitinhos, tipo, olha, vamos discutir isto. É que eu depois ponho-me a escrever, à medida que estou a estudar e a perguntar ao ChatGPT, olha, isto é porquê? Não? Eu ponho-me a escrever como se estivesse a escrever artigos ou para um novo livro, estás a ver? E eu depois mando tudo à Cláudia. Olha, escrevi 11 páginas, não vamos ler isto, não é? É só lê do teu lado o que eu já escrevi sobre isto. E até eu já Sério? escrevi... Sim. Sério. Olha aqui. Eu tenho aqui, ora, para só da análise técnica, tenho aqui 11 mais 6, portanto 17, 22, 23. Tenho aqui 23 páginas só de análise técnica que eu estudei e fui escrevendo. É para o novo E as livro. velas. Se calhar pode ser, estás a ver? Pode ser mais tarde sai um livro sobre isto. Mas a Cláudia já disse, um dia devíamos gravar um episódio para o podcast sobre como é que é o teu processo de estudo. Porque é uma coisa que nunca nos ensinam a fazer. Como é que tu Sim. estudas? Como é que te organizas? E eu percebo melhor os conceitos se estiver a estudar e se escrever. Por palavras, Mas escreves à mão ou escreves no computador? no computador, escrevo no computador, estou a estudar e depois, espera, não percebo, lá vou ao ChatGPT. Porquê que nas médias, ainda há dias fiz uma pergunta, porquê que na média móvel exponencial dá mais peso aos últimos X dias do que aos dias anteriores? E ele mete umas fórmulas. Na fórmula, os últimos dias têm um peso de 10%. Mas isso é mesmo para o teu perfil. Isso é muito geek. Não, mas a questão é, eu tenho que perceber isto para eu explicar isto de forma simples. Porque eu acho que a maior parte das pessoas não explica isto de forma simples. Isso foi a dificuldade que eu tive em... nunca conheci ninguém que explicasse as coisas bem. Percebes? Porque Também eu acho nunca que... aprofundei muito o Adam Cook, às vezes ouço as coisas dele e ele até acho que ele explica bem as coisas. Mas, Explica-te, claro, eu acho que sim. mas não estou em nenhum curso dele, obviamente. Pronto, mas eu acho que é difícil... em português, daquilo que eu sei, não há. Pode haver, mas eu se calhar ainda não... Quando eu dava conheci. aulas eu dei aulas no Politécnico de Bragança e dei aulas na UTAD, em Vila Real. E uma das coisas que eu meti na cabeça na altura em que estudava para dar as aulas, eu cheguei a dar aulas de hidráulica fluvial, aquilo é física aplicada aos escoamentos nos rios. Portanto, as aulas teóricas daquilo para mim eram muito difíceis de preparar. Eu dava teóricas e práticas. E eu lembro-me na altura, isto foi de 2002 a 2004 e 2004 a 2007. Na altura, em 2002, quando eu comecei, eu ia aos livros, eu ia à internet pesquisar coisas e não sei o quê, e eu olho agora com o ChatGPT, que eu pergunto-lhe, mostra-me a fórmula para não sei o quê, não sei o quê. Não é que eu depois te vá querer impor a fórmula ou meter-te a decorar a fórmula, eu tenho que perceber o mecanismo por trás daquilo para eu te conseguir explicar de forma simples. Porque eu, quando estava a estudar na universidade para explicar aos meus alunos, eu estudava e dizia assim, não percebi como é que eu passo daqui a aqui. E se eu não percebi, vai haver um aluno qualquer que me vai dizer, professor, não percebi. E depois eu vou fazer figura de burro, não é? E então, eu demorava, eu posso te dizer que eu demorei uma semana na parte da análise técnica. A última aula de hora e meia que eu gravei com a Cláudia, eu demorei uma semana a preparar aquela hora e meia. Ou seja, Para perceber os meandros todos para depois te explicar de forma simples. Eu só consigo explicar de forma simples se eu percebi o mecanismo todo por trás. Estás a perceber? E perceber o mecanismo todo por trás, às vezes para mim demora-me uma semana. E tenho que escrever, e tenho que... Estás a ver? E por isso é que eu gosto de ter a minha agenda tão livre, porque quando eu abraço projetos assim loucos tens de ter tempo. tem que ter muito tempo. Porque, não imagina, só tempo e a mente livre, não é? Porque senão estás exato, aqui, não é? Se calhar até como é mais que a mente livre do que o tempo, não é? se não tivesse a mente livre e o tempo disponível, como é que eu podia estar uma semana todas as tardes só com estas duas últimas coisas de análise fundamental? Não posso, tenho mais que fazer, tenho outras coisas, outras urgências. Sim. Também estás a levar isto de uma forma muito profissional, não é? Porque se é para fazer o curso só para fazer, pronto, qualquer coisa, não é qualquer coisa, mas pronto, vou explicando e as pessoas têm que entender.
Se Não, for não, bem não, não, não. explicado, isso também vai-te reverter a teu favor mais tarde, porque é uma pessoa que realmente sabe, explicou ou desmistificou o que era difícil de uma maneira simples. E eu acho que isso é Exato, muito importante. nunca mais te esqueces. É que a Exatamente. forma como eu e a Cláudia estamos a gravar as coisas, tu nunca mais te esqueces daquilo, percebes? É pá, tem sido espetacular gravar com ela. Tenho gostado muito, muito de desenvolver este projeto, com ela. E ainda bem que tomei a decisão de juntar um analista financeiro, porque me traz uma visão. Ela tem a visão, ela trabalha num banco, no BNP Paribas, Uhum. e portanto ela tem a visão de analista financeiro purista, aqueles termos Pois. todos e não sei. E ela às vezes até lhe sai as cenas corporate em inglês. E eu, oh Cláudia, em português. Em português é? Ela às vezes nem sabe dizer os termos em português, estás a ver? Estamos a falar e ela, como é que se diz? E eu, é assim, assada, não sei o Mas quê. acho que vocês estão Porque a ela, fazer uma coisa interessante também, que este desequilíbrio também acaba por ser benéfico, porque senão ia ser um curso muito técnico, não, 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 não. ou se calhar também muito descontraído, e se calhar assim, existe este equilíbrio de, não é? E acho que isso, Sim, e há mesmo aquele juízo de valor, quando ela, houve um episódio que ela me deu um nó no cérebro, ela disse, não sei o quê, se tiveres dúvida vais pelo método KM, e eu, então explica-me lá o pois, método KM, então em vai pelo quilómetros, não é? método, não, 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 antes fosse, ela deu-me um nó, e eu no final disse assim, ó Cláudia, ninguém vai querer fazer isto é mesmo o gajo que quer ir ao pelo encravado de não sei, esquece, Ninguém quer assume isso. uma taxa média, assume um não sei o quê, ninguém vai fazer esta merda, ninguém vai querer. Ou seja, e eu disse isto no próprio curso, subscrição, que é, explicaste-me isto tudo, mas isto é tão geek, é tão profundo, só mesmo para o gajo da finança louca, que ninguém vai querer fazer isto. Sim, mas E ela, o teu público também não é esse. Portanto, também tens que não, adaptar não, o não, não. curso ao teu público, e o teu público é Exato. pessoas como eu, não é? Que, ok, eu quero investir numa empresa que se É calhar não está perceber os no conceitos, Excel ou por aí fora, identificam, sei lá, com uma empresa, pronto, sei lá, de mobiliário e agora, não sim, é? porque ela chegou a perguntar: olha, então e achas que devíamos fazer um não sei o quê com o método Crystal Ball, não sei o quê, que fazíamos 1000 simulações, 1000 iterações? Não, nem pensar, porque ninguém vai querer fazer isso. Isso és tu que fazes análise financeira para os bancos e para não sei o quê, Tu tens que fazer isso, tens que saber fazer isso. Quem está nesta subscrição não vai querer fazer isso, Cláudia, nunca. Portanto, não vamos por aí. E nós fazemos esta discussão, Sim. estás a ver? E está a ser E uma depois coisa. tu disponibilizares então também a calculadora, e isso ela depois vais afiná-la, de certeza, não é? Sim, Isso sim. também vai ser uma mais-valia, porque depois a pessoa sabe o que é que está a injetar ali a nível de valores, Claro, não e é? depois E tens vai o ter telegrama e um. diz assim: não, espera aí, não estou a perceber, está-te a dar isto porquê? O que é que consideraste aqui? E neste campo? E neste? E neste? Então deixa-me fazer do meu lado. Espera aí, não, eu estava a considerar mal. Estás a E ver? depois vai ser outra coisa interessante no Telegram, porque depois estas informações são relativas e depois o pessoal vai estar ali a discutir, não é? Porque sei lá, imagina, não, imagina que o P Não, mas os gajos é 5, é muito ou é têm. pouco, não é? E as pessoas vão, Não, mas já mas para eles perceber têm um esta plano parte. de diluir, eles estão a diluir ações e vão estar a diluir mais não sei quanto tempo porque os funcionários estão a receberem ações, estás a ver? Ou seja, ui, calma, então espera aí, então temos que ser mais conservadores, temos que ir pelo EPS diluído, Pois. porque já percebes o que é o EPS, o que é o diluído, o que é o básico, estás a ver? Isso é quase tudo, é o mais importante, é perceber um bocado a dinâmica. Isso é quase como nos negócios, uma pessoa tem que perceber melhor o negócio, porque depois o resto é mais para a direita, para a esquerda, é mais marketing, menos marketing, mas Porque assim, senão, o mais uma negócio é vez, fundamental perceber o que é que está, o que é que está a passar. mais uma vez, olhas para isto e é o quê? Uma São tabela. números, são números. E como é que eu analiso isto? Não sei. Pois, é Isso como não eu, sei. Eu não posso ter é? a melhor ferramenta à minha frente, eu posso ter 14 dias gratuitos de finchat.io, que eu não sei fazer nada com isto. Estás a perceber? Mas isso é verdade, sabe porquê? A determinada altura, eu não sei como é que se chama agora o site, mas a GoBullying, eles disponibilizavam não sei quantos dias a plataforma para fazer, e acho que eram 100 mil euros de dinheiro fictício para tu investir na bolsa e por aí fora. Uhum. E assim, eu experimentava, eu cheguei a experimentar, só que pá, não ia lá.
determinada É do Banco altura Cardoso, não é? perdi o dinheiro todo, não é? Também que não era dinheiro real, mas era espetacular. Uhum, Mas porquê? Porque uma pessoa não faz ideia de como é que as coisas funcionam, não é? E assim, não é? E eu acho que isto é, e cada vez mais, eu acho que cada vez mais vai ser importante. As escolas não ensinam isto, mas nem pouco mais ou menos, se calhar nunca vão, mas a educação financeira eu acho que cada vez mais é importante e nós também temos que uhum. saber as ferramentas e o que é que existe e interpretá-las. E Eu acho que isso também é bom muito, para a sociedade. sim, eu gosto muito de descomplicar. Pá, não quero estar aqui a falar mal de ninguém, eu é que sou fixe, não é nada disso. É, eu tenho uma cena em mim que é, eu gosto de perceber a engrenagem e depois explicá-la em voz alta, escrevê-la, não sei o quê, para te conseguir explicar. E quando eu a consigo explicar-te de forma simples, eu também nunca mais a esqueço. Porque essa é a vantagem daquilo que eu estou a fazer com a Cláudia. Por eu andar a estudar coisas e estar a escrevê-las e depois ir discutir isto com a Cláudia, não sei o quê, nunca mais me sai da cabeça aqueles conceitos. Sim, tu estás a ter um know-how brutal, não é? Isso, e assim, a ensinar, uma pessoa ainda aprende mais quando Exato. ensina, não é? Tu, quer dizer, tu estás a escrever, por si só já é uma forma espetacular de Uhum. aprender, e depois estás a ensinar, não é? Quer dizer, tu. Repara, eu quando estava a fazer um esquema, lembro-me do episódio em que estávamos a gravar como é que se faz as previsões dos fluxos de caixa futuros descontados à atualidade. E estávamos a explicar isso de forma simples. E eu estava a fazer um esquema e pá, estava-me a custar fazer aquilo do ano 3 para o 2, para o 1, para o 0. E Pedro, não, espera, esquece, espera. Pegou no caderno dela, num minuto desenhou o esquema todo, virou para a câmara e disse assim: o esquema é assim, e isto, aquilo. E agora descontas daqui para aqui e daqui para aqui. Ela explicou aquilo num desenho no caderno e eu estava-me a embrulhar a explicar aquilo. Estás a ver? E depois dela Ok. explicar com aquele desenho, que eu depois até destaquei o ecrã dela assim, só ela, nunca mais me esqueci eu, nem nunca mais se vai esquecer a pessoa que viu aquele desenho. Olha, e este curso poderá ter alguma utilidade, por exemplo, para quem tem uma empresa? Não sendo, a minha empresa não é cotada em bolsa, portanto, mas vai E haver eu acho alguns rácios que poderão ajudar, que não? vai, tu acabas por ganhar sensibilidade a estas coisas que são universais, são dos negócios, Pois. independentemente de estar cotado na bolsa ou não, há determinados rácios que tu vais começar a estar mais atento. Eu não sei, por exemplo, eu tenho análise financeira das minhas duas empresas privadas mensal, que eu chatei o contabilista, mensalmente eu quero os indicadores, Depois disto até já consegui analisar coisas que eu, lá na folha de análise financeira que ele me mandava, eu até ignorava. E eu agora consigo olhar para as coisas de forma completamente diferente. Pois. Porque lá está, são negócios. Não interessa estar cotado em bolsa, pronto, tem os relatórios públicos, mas no teu Uhum. caso tens os teus relatórios das tuas empresas privadas. Certo? Sim, 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 sim. Ok. Portanto, sim, este conhecimento é muito valioso, inclusivamente para quem tem negócios próprios. Sempre cada vez mais eu estou a achar que pá, saber os números é importante. Pá, E pelo que tu começaste a dizer no início do episódio, quando começaste a olhar para abre-te um mundo mesmo, determinar. tu não fazes ideia. Tu não fazes ideia, assim, se fazes ideia porque daquilo que o contabilista diz, não é? Pronto, Uhum. e no fundo, no final do dia, nós queremos saber se estamos a dar lucro por aí fora, mas assim, mas, Mas eles também não explicam como é muito bem. mas eles não explicam como é que eu posso potenciar o lucro. Isso tem que Isso. ser por mim. Claro que também é a minha função. Mas depois de eu começar a mapear as coisas, começar a ver as coisas, e ainda tem muito que fazer, eu que geralmente, eu quando começo a fazer as coisas, eu começo de uma maneira muito básica, muito simples, e depois vou afinando e vou evoluindo, depois começo a meter fórmulas e cálculos e gráficos e por aí Sabes o fora. que a Cláudia diz? A analista financeira. Ela diz que nós temos a mania de confundir o que é um contabilista, o que é o papel de um contabilista, que basicamente eh, te ajuda a cumprir obrigações legais, Sim. ponto. É isso que ele faz. Do que é um consultor financeiro, do que é um fiscalista.
que ela disse que as próprias empresas têm que ter noção e estão à espera às vezes que seja o contabilista a dar-lhes indicação para serem mais inteligentes fiscalmente e dizerem: há aqui determinada coisa que eu posso assumir como dívida, que me vai reduzir o lucro anual, que me vai reduzir o IRC, tudo de forma legal. Ela disse: às vezes as pessoas estão à espera do contabilista que lhes faça isto, não sei o quê. Isso não é o trabalho de um contabilista, isso é o trabalho de um fiscalista, diz ela. E são Hum. coisas completamente diferentes e é bom que as pessoas não estejam à espera, porque depois há a expectativa brutal, e eu falo contra mim próprio, a expectativa brutal em relação ao que o contabilista me vai entregar, mas o meu até já me entrega demais, porque eu já lhe pago mais para isso, Certo. porque eu fui puxando por ele e disse: eu quero informação de análise financeira mensal, porque senão não me entregava nada disso, percebes? E, e às vezes é bom falarmos com uma pessoa que tem esta visão e dizer assim: pois, um contabilista não é um fiscalista. Não estejas à espera que seja ele que te vá dizer como é que tu podes ser mais eficiente em termos fiscais. E que se Não, calhar devíamos olhar para eu isso. nem estou nessa fase, eu ainda estou na fase de como é que eu consigo ser mais eficiente a nível de lucro, como é que eu posso, foi o que eu estava a dizer há bocado. Eh, Existem marcas que eu estou a apostar de igual forma, mas eu quando comecei a mapear aquilo e vi o resultado de lucro de uma marca para a outra é abismal. E eu assim, fogo. Quer dizer, então para isso eu vou aumentar o investimento nesta e esta se Uhum, calhar fica como está, porque esta aqui vou duplicar porque ela tem muito mais potencial, é muito mais conhecida e uhum, por aí fora tem muito mais potencial. exatamente. Mas se eu não faço isto, eu não sei. Não fazia ideia. Não fazia Mas ideia mesmo. estavas à espera que o teu contabilista te dissesse: Não, eu também não ia, eu não ia chegar ah, lá. não, ok. Não, Eu eu não ia durante chegar algum lá tempo porque tinha essa eu não tenho expectativa. os dados, porque eu não tenho os dados analíticos, tanto a nível do software de gestão, como também até das ferramentas portanto, neste caso do Google, não é? Da Google Ads, para saber quanto é que eu gastei por marca e por ano, não é? Portanto, Uhum, eh, porque eu entrego a fatura do valor ao contabilista e ele não vai fazer esse trabalho, nem pouco mais ou menos, não é? E às vezes e esses uhum, trabalhos são muito mais fáceis de fazer os filtros digitalmente do que ir ali ao papel ver, não é? Nem ele está, nem ele não vai fazer isso também porque não o pago, nem nunca falei a ele sobre isso. E também não acho que não é função dele. Essa é a minha uhum. função. Eu é que tenho que olhar para o negócio de visão Mas eu helicóptero co eu confesso que durante algum tempo moí a cabeça ao meu contabilista, porque achava que ele devia prestar-me, ainda que me cobrasse mais e que me dissesse: "Olha, sim, 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 eu sim. vou-te fazer um plano de isto e aquilo", ainda no passado, um negócio que eu vendi a outra empresa minha, quando eu lhe falei nisto tudo e para lhe perguntar se isto era viável em termos fiscais e nã-nã-nã, ele disse: "Essa é a melhor ideia que eu já ouvi até hoje". E eu disse: "Então devias ser tu a propor-me isso, meu, e eu pagava-te consultoria financeira". Agora, eu andei não sei quantos anos a pensar e depois estruturei isto tudo e vim-te perguntar se isto era legal, se fazia sentido eu fazer isso. Pá, se tu me chegasses com esta ideia: "Olha, eu fiz-te aqui um pré-estudo disto e daquilo e eu acho que há vantagens de fazeres assim, assado, assado". Eu dizia assim: "Olha, quanto é que é isso? Eu vou-te cobrar 1.500 € para te fazer um estudo mais detalhado sobre isto". Pronto, e eu Era uma pagava-lhe vez isso. um contacto de um contabilista que faz esse trabalho. E o que é que ele faz? Ele chega ao final do ano e ele diz assim: tudo aquilo que eu vos poupar a nível de rentabilidade e a nível fiscal, X% vai ser depois para nós. Depois Já vocês viste? fazem, não é? E pronto. E até achei interessante. Uhum. Portanto, porquê? Porque é a cenourinha dele também. Portanto, Exato. Ele e tem ele, em tem vez de ser uma razões avença, se calhar, imagina, ele podia até ir buscar 1.500 € por mês de avença, mas se calhar ainda vai buscar mais. Portanto, com o que te ganham os poupa. dois, ganha a empresa e ganha o contabilista, porque é como se fosse um comissionista, não é? De É isso. rentabilidade, que é interessante, Uhum, não é? Pronto. uhum. Mas essa empresa também só trabalha com empresas mais do que X valor de faturação, não é? Também, Claro, já não é? viste? Porque será que porque têm interesse em receber, têm interesse em se vão receber a percentagem do que lhes poupam em termos de impostos, têm interesse em receber empresas apenas que faturam muito e que têm muitos impostos para pagar e que pode ali haver muita otimização fiscal que se Sim, possa. exatamente. Sim, 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 sim. E isto é um mundo giro e
E a mim está-me a fazer muito bem discutir estes temas com uma analista financeira. Estou muito curioso de. Não, porque para nós, público, também vai ser interessante porque não é só o Pedrinho a falar, é o Pedrinho e outra pessoa. Portanto, e aí se Uhum. calhar, não sei se vocês depois entram em debate ou não, uns com, Entramos, entramos. não é? Não, Isso e, também. e- e incluindo, estamos assim numa conversa tão relaxada que eu às vezes estou a ser um bocado tendencioso e digo, eu não gosto nada dessa porcaria, não sei o quê. E ela diz, Pedro, estás a ser tendencioso. Tá bem, pronto, estou. Que ela Não, mas estava a também. falar. E provavelmente também é divertido, ou seja, para não ser enfadonho, porque isto é um termo um bocado enfadonho, não é? Isto de Sim, sim. PRA é muito nerd, não é? E muito geek, e se for um bocadinho mais descontraído, se É calhar assim acabamos neste por nós formato. aprendermos melhor, não é? Uhum, uhum. E depois se for, como tu estavas a dizer, uma forma mais simplista, Sim, e estamos a partir em bloquinhos, ou seja, imagina que sobre um tema gravámos um episódio de 1 hora e meia, mas depois eh, os primeiros 3 minutos são sobre um tema, os outros 2 minutos são sobre outro, os outros 7 minutos, estamos a partir em micro episódios de 3 minutos, 7 minutos, não sei o quê, em subtemas dentro não chegas lá e vês tipo 1 hora e meia para assistir. 1 hora e meia, meu, não vou ter tempo para assistir isto. Não, não. Estamos a fazer mesmo, até para no futuro, se tiveres que repetir algum episódio para relembrar conceitos e não sei o quê, é o episódio de 4 minutos, é o episódio de 7 minutos, em que se fala só sobre aquele indicador, estás a ver? uhum. Agora, está a dar muito trabalho preparar, gravar, o Alexandre fatiar isto tudo, estás a ver? E depois vai dar trabalho montar isto tudo no meu site. Pois vai ser também no teu Portanto, site, vai ser, não, não vais inventar a roda, vai ser na mesma, no modelo existente, não é? No teu quintal. exatamente. Vou para dentro do meu site, porque aí, apesar de ir levar algum tempo para montar tudo no site, pá, já está tudo montado em termos de subscrições e assim, é adicionar lá mais uma subscrição aqui ao menu subscrições Sim. anuais, estás a ver? E pôr Uhum. mais um produto em modelo de subscrição. Não vou inventar a roda porque não preciso. Lá está. Se a coisa está a funcionar assim, e as pessoas já percebem como é que renovam a subscrição, o programa de afiliados tem comissões para descontar, descontam Sim. nesta nova subscrição, ou esta aqui é total, portanto pois aqui esta subscrição total vai subir um bocadinho o preço, mas vai ficar mais barato do que comprar isto isoladamente. Fantástico. Já viste, fizeste-me falar sobre uma coisa que eu ainda não tinha divulgado. Está a ser muito giro Está em gravar primeira isto. mão? Esta divulgação foi em primeira mão agora? Tinha falado já num episódio ou outro que ainda não saiu, só por alto, que estou a Por alto. gravar isto. Sim, Hum, não tinha falado pormenores do que estamos a fazer. não, muito engraçado. Não fiz. Sim. Olha, mas fiquei muito contente porque, pá, e parabéns por esta ideia, que é tal coisa, eu sei que há aí pessoas a Nasce falarem da nossa mais necessidade. disto, Isto nasceu da minha necessidade. Percebes? Eu precisava de dar este próximo passo para eu saber fazer isto. Hum, Então eu não queria aprender sozinho, queria aprender com quem já está a é fazer assim, eu isto. gosto, eu gosto muito da tua linguagem, que acho que tu falas de uma forma muito descontraída e parece que não, como isto às vezes são temas um bocado mais sérios e haver Uhum. alguém de uma forma mais descontraída falar de uma coisa séria, acho que suaviza as coisas, porque tu até já entrevistaste uma pessoa que também percebe muito disto e ele é Gonçalo qualquer coisa, acho eu, Gonçalo Ribeirinho. exatamente. Uhum. Só que eu acho que ele usa uma linguagem para pessoas que já percebem disto. Uhum. Ou é a minha percepção? Também pode ser isso. Sabes o que é? Ele também E é eu acho analista financeiro. Às vezes eles que ele têm percebe, nota-se que ele dificuldade. percebe, não é? É, Mas eu acho que às vezes tecnicamente sabem tanto que às vezes têm dificuldade em explicar de forma simples. isso é quase como nós tivemos, toda a gente teve esse tipo de professores, não é? Pessoas que claramente percebiam das coisas, só que eles eram péssimos a ensinar, não Uhum. é? E E o Gonçalo Ribeirinho. exatamente, exatamente. É ele. Hum, pronto, é mesmo isso, não é? Uhum. E aquelas pessoas que às vezes eu cheguei a ter um professor que isto é a nível de marketing, até foi
Pá, ele era mesmo muito cromo e ele não ensinava nada. Não ensinava nada. Nós tivemos uma cadeira que é sobre o preço, é sobre calcular tudo que tem a ver com preço. Ele era muito cromo, ele era muito engraçado e depois ele estava-se a baldar. Não ensinava Hum. nada. E nós ficávamos, gostávamos muito dele porque ele era muito engraçado. Depois, a meio do ano, detestávamos o homem porque ele não ensinava nada. No final do ano, adorávamos o homem. Porquê isto? Porque o objetivo dele era não ensinar. Ponto. O objetivo dele era fazer-te pensar e tu é que tinhas que ir buscar informação e ir por ti e pensar. E nós não percebíamos isso. Só no final do ano é que ele depois começou-se a divulgar, ele depois é que ele começou-se a revelar e começou a puxar por nós para nós pensarmos. E nós, uau. E ainda hoje, aliás, estou a falar contigo sobre esse professor que ele marcou-me um bocado por isso. Que é tal coisa que ele acabou por fazer com que nós tornássemos às vezes o difícil em fácil, não é? Ou como é que nós íamos, fácil no bom sentido, a palavra de, ok, como é que eu vou Mais desconstruir fácil isto? de perceber, sim. Não é? Eu tenho que desconstruir isto, eu tenho que fazer isto, mas eu tenho aquele obstáculo, como é que eu vou dar a volta àquele obstáculo e por aí fora? E nós conseguimos fazer isso. E isso é importante e foi uma grande lição de vida, que é mesmo pensar que pela nossa cabecinha que pouca gente faz. Sim, mas se calhar o que lhe faltou foi ele ter transmitido isso no início do ano e Calhar, vocês calhar. perceberem, para não haver aquela fase de gosto dele, detesto e gosto, Exatamente, ele afinal estava a fazer bem. exatamente. E aí ele se calhar, pronto. Mas pronto, tem a ver com o feitio, mas acabou por ser um professor, um excelente professor. E isto um bocado, pronto, que estava a falar da tua personalidade, de conseguir Uhum. transmitir isto desta forma. Opa, pois, Tá? é, é uma coisa intrínseca em mim, é mesmo a vontade de... Eu sempre gostei desde miúdo de aprender coisas e verbalizá-las, partilhá-las, percebes? Hum, E, e sentia às vezes a dificuldade, a primeira vez que a verbalizo, não sai bem. E penso assim, hum, já aconteceu às vezes com a minha esposa, estou-lhe a explicar uma coisa e eu, espera, deixa-me tentar repetir de outra vez porque esta porcaria não me está a sair nada bem e eu acho que tu não estás a perceber o que eu te quero dizer. Nunca te aconteceu isso? Estás a tentar explicar um conceito pela primeira vez e dizes assim, eu estou-me a embrulhar todo, eu sei tantas isto, mas vezes. espera, não estou a Depois tu encontrar perdes nos raciocínios, tantas vezes. exato, não estou a encontrar a forma mais direta de explicar isto. E eu acho que explicando uma, duas, três, quatro vezes, depois digo assim, ok, já percebo, quando tiver que explicar este conceito, digo isto, aquilo e aquilo. Tal, já todos Hum. percebem. Estás a ver? Olha, um bocado como aqueles critérios Mas então espera aí, do como é que tu Adam, fazes? Explicas várias vezes? Como é que é? explico várias vezes, Mas a quem? eu, A várias pessoas? ou às vezes aqui no escritório explico alto, como se A ti estivesse a falar mesmo? com uma A ti pessoa, próprio? a mim mesmo. Sim, sim, sim. Ah, Para encontrar a conjugação de palavras ou as frases que me permitem. Ia dar o exemplo daqueles 7 critérios do Adam Kuhl, que até tenho aqui neste belíssimo livro, mais uma vez, vamos fazer bolsa, dúvidas reais, respostas sem rodeios. Há aqui um capítulo que é, agora também deixa-me dizer qual é o capítulo. Os 7 critérios é o capítulo 30, página 167. 167, deixa-me ver aqui. Exatamente. Olha aqui, capítulo 30. Os 7 critérios para quem pretende investir em excelentes empresas cotadas na Bolsa. E o Adam Kuhl tem estes 7 critérios muito bem definidos e então, olha, é muito simples. Começas do céu até à terra, da cena mais vaga até ao pormenor. Portanto, empresa líder de mercado, ponto 1. 2. Faturação, lucros e liquidez crescente nos últimos 4 a 5 anos. Nunca mais te esqueces. Ou seja, líder de mercado, faturação, lucro, Vantagens competitivas da empresa que tornem muito difícil, moroso ou dispendioso outra empresa roubar-lhes um negócio. Está bem? Níveis de endividamento conservadores ou muito conservadores. Estamos a falar já naquela cena dos cash flows. uhum. Empresa com grandes catalisadores de crescimento, seja inteligência artificial, seja isto tudo que agora são os grandes motores de crescimento.
E depois, os últimos 2 pontos. Valores das ações da empresa estão abaixo ou muito abaixo dos valores intrínsecos, ou seja, Certo. destes Comparar 7 saldo. critérios, só o preço, só os critérios 6 e 7 é que é preço. O preço é a última coisa que te interessa numa empresa. Estás a ver? E quando tu começas a perceber esta coisa vista do céu até à terra, que é líder de mercado, faturação e lucro e fluxo de caixa crescentes, nível de endividamento, ainda não falaste em preço das ações. Sim. Ponto 6, valor das ações da empresa está abaixo ou muito abaixo dos valores intrínsecos estimados. Ponto 7, os valores das ações da empresa retraíram ao nível que se serviu anteriormente de suporte. Portanto, em 7 critérios, tu só falas em preço no 6º e no 7º critério. E às vezes as pessoas, se perceberem isto assim, neste formato de um zoom, imagina, vais fazer um zoom da Sim, lua, mas das geralmente é o contrário, fazem o estrelas, contrário. Pois, olha para o preço. sim. Mas o preço só por si não te diz nada. Estás a perceber? Que empresa é? Olha, já agora a tua opinião da do Google, que a Google está a ser um bocado Uhum. baseado nesses 7 critérios, os primeiros critérios, segundo dizem, não sei se é verdade ou não, mas de facto há aqui. Eu geralmente analiso as coisas às vezes pelo mundo real. Dizem que a Google está a ficar um bocadinho para trás a nível da pesquisa e está a levar um Uhum. bocado. Porque as pessoas estão a migrar a pesquisa para o TikTok e para o ChatGPT e de facto os millennials, eu conheço alguns millennials que vão ao TikTok fazer pesquisa. E Uhum. tenho uma amiga minha de 40 e tal anos que ela já não usa o Google, ela usa só o ChatGPT para fazer pesquisas normais, até a nível Uhum. de compras. E, O que eu qual é a tua acho? opinião relativamente Acho à Google? que eles podem perder, acho que eles podem perder de facto a médio prazo volume de pesquisas. Não acho que venha outra empresa que consiga ser líder nas pesquisas como eles. Certo. Portanto, seja o ChatGPT, seja o que for, se eles perderem muita da cota de mercado nas pesquisas, não acho que vai ser um ChatGPT ou outra plataforma qualquer a ter 99% dos volumes de pesquisa. É Vai porque eles estar também estão tudo a muito apostar diluído. não, eles também estão a apostar na inteligência artificial com o Gemini, não é? Pronto, exato. E o que é que eu acho em relação à Google? Eu gostava que os preços das ações caíssem muito, para eu reforçar, já tenho uma posição muito grande, eu gostava, mas Eu lá está, também isto não é tenho. Eu consultoria estou a fazer a financeira. pergunta precisamente porque eu tenho Google e gostava de saber a Sim, tua opinião por causa de ter e Google. na minha opinião, eles têm um ecossistema de produtos e de serviços que mais nenhuma empresa no mundo tem. Eles têm desde o Gmail, desde subscrições. Eu, por exemplo, os meus e-mails da Noctula.pt, da minha empresa de consultoria, estão numa conta Google Pro. Ou seja, eu pago, eu consigo aceder como se o meu e-mail eu consigo aceder como se ele fosse um Gmail. Percebes? E tenho uma série de vantagens associadas a isso. Já tenho isso assim Mas, há mas, muitos anos. mas, estás a- Eu mas, tá- pago uma subscrição. mas mandas mails através do Gmail ou mandas mails através do Outlook? Eu mando através do Outlook, mas eu posso mandá-lo a partir do Gmail, porque a minha conta noctula.pt está associada a uma conta Gmail. Com o domínio noctula.pt. Em vez- Eu posso entrar no google.com, Gmail e entro com as minhas credenciais Ou noctula.pt seja, e entro como se em vez de fosse um teres Google. na Amazon, por exemplo, tens na Google, é isso? Exatamente, Ok. exatamente. Ou seja, portanto, eu pago por utilizador à Google, hum, e tenho muitas vantagens, gosto muito Assim, que assim seja. basta o Android, não é? Só o Android. Só o Android, imagina, tens um sistema operativo brutal, que mais ninguém tem, que é concorrente do iOS, da Apple. E Exatamente. depois tens uma série de outras coisas que são brutais e que podem, nesta questão da inteligência artificial, pá, tens o Google Lens, eu não sei se algum dia utilizaste o Google Lens, Sim, é brutal. que é, que é inacreditável, pá. E tu tens ferramentas gratuitas que são gratuitas, mas podem, com inteligência artificial, eh, virar para ferramentas pagas. Portanto, eu acho que eles têm a Amazon está numa cena um bocado diferente, mas eu acho que eles têm uma gama de produtos desenvolvidos tão brutal
que mais ninguém, nem uma Apple, tem como eles. Sim, eu não vejo muito a ameaça da Apple, eu acho que vejo mais a ameaça da Google, da Meta e do TikTok, porque eles também querem agora começar a ter uma plataforma onde tu possas também comprar diretamente nessas plataformas. Uhum, E eles estão a apostar muito também na própria pesquisa. Aliás, uhum. começam até a falar para as pessoas fazerem SEO nas próprias redes sociais, um bocado por causa disso, por causa da pesquisa. Portanto, eles não vão querer que tu saias fora da rede social, não é? Quando eles querem que tu fiques no Instagram e vejas qualquer coisa e compres diretamente também no Instagram, ou seja, querem criar o Sim. seu próprio ecossistema, não é? Eu acho que é precoce nós dizermos que vai haver este ou aquele vai ser a próxima Google. Google só há uma. Acho que vai ser difícil desmontar a Google em si. Agora, se pode no futuro, eu acho que daqui a 5, 10 anos as Eu acho que pesquisas vai como ser nós difícil. fazíamos não vão ser iguais. Eu acho que a empresa é Uh, demasiado forte, é demasiado grande, é quase, também diziam que a Microsoft ia acabar e olha, está de vento em popa e sim, continua sólida. Portanto, e, eu acho que tem a ver um bocado também com a diversificação e não pôr os ovos todos na mesma cesta e estares exposto e usares as coisas. O YouTube, pá, as verbas com o YouTube são assustadoras, é uma coisa, não é? Impressionante. Eles quando compraram o YouTube parecia o maior erro da história da humanidade. eh, E o YouTube é uma plataforma brutal, tal sim, como a a Meta, segunda. quando comprou o Instagram, parecia a maior baboseira de sempre comprarem o Instagram, E percebes? toda a gente era contra, porque aquilo deixou a sua essência da fotografia e não sei o quê, porque aquilo não, e não tem nada a ver. Eu acho é que nós estamos a assumir que o futuro vai ser um bocado baseado naquilo que nós conhecemos hoje em dia. E eu acho que as pesquisas daqui a 10 anos podem ser totalmente diferentes, vão ser certamente Vão totalmente ser diferentes do que diferentes. são agora. Vai continuar a ser importante teres um site bem ranqueado para os motores de busca, seja esse motor de busca um chat GPT, seja lá o que for, percebes? Eh, os negócios vão continuar a Isso é ter que verdade, estar que eu bem fiz outro ranqueados. dia, eu estava na brincadeira com um amigo meu que a empresa dele não tem site. Não tem site, por incrível que pareça, mas pronto, se calhar há muitas assim. É uma Mas empresa perderam da uma indústria. oportunidade Uma indústria brutal. disse assim, mas vocês deviam ter. E depois eu estava a dizer, já nem é por causa do Google, é por causa do ChatGPT. E depois tive de brincadeira, eu peguei no telefone, eu tenho ChatGPT no Uhum. telefone e pus na parte de voz e eu comecei a perguntar ao ChatGPT qual é. Olha, preciso eu não vou tentar aqui a divulgar muito, que não Uhum. quero estar Sim, sim, sim. mas Uhum. olha, faz-me aí umas. Eu estou à procura de uma empresa que faça isto, aquele outro, aqui no Porto. Diz-me quais são as melhores empresas para isso. E Isso. ele disse algumas empresas da concorrência. E depois eu fui e disse: E Olha, o teu amigo ficou lixado. e ele ficou lixado. Depois assim: Olha, e depois disse ao ChatGPT o nome dessa empresa, da empresa dele, e conhece esta empresa? Ah, conheço. E o que é que ela faz? Faz isto. E o que é que tu podes dizer sobre esta empresa? Não há muito a dizer sobre essa empresa porque eu não tenho essa informação. O ChatGPT disse isso em voz, porque eu pus na parte verbal. Uhum. Eu Sim, comecei a sim. pensar, realmente isto da pesquisa vai ser do caralho. Tu tens que ter na mesma um site com a informação toda Tens. embebida lá, porque até os próprios inteligências artificiais vão buscar a informação a algum lado. Eles não vão buscar nas Olha, árvores. um amigo meu Portanto, mandou-me um print do ChatGPT, porque o ChatGPT agora apresenta-te coisas, sugestões e dá-te as referências. Referência para este site, para aquele, não sei o quê. E ele fez-me um print e fez assim uma rodinha a dizer: Olha o ChatGPT a recomendar a tua empresa de consultoria ambiental. É uma pesquisa que eu fiz. Porquê? Não é? porque Porquê que ele recomendou Noctula.pt? tens muito Claro, conteúdo com as respostas àquilo que as pessoas estão à exatamente. procura. Portanto, não vai ser pesquisar no Google e dizer, pá, não interessa, estas ferramentas vão buscar aos motores de busca, portanto o Google vai estar lá sempre por trás, percebes? Exatamente, sim, sim. Não vai ter 99% das pesquisas, não sei o quê, vai ter 80%. Pô, está bem, e o De resto qualquer maneira, das áreas de negócio? ou seja, tens que ter essa informação toda na internet, porque qualquer uma dessas tecnologias vai sempre buscar a informação que está disponível na internet. Exatamente. Portanto, se não Por estiveres na trás internet, não destes existes mesmo. por trás de cada um destes artigozinhos tem que haver palavra-chave. Aqui tem que haver palavra-chave, tem que haver links para mais informações. Tá, 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 tá. Estás a ver? Até devia ter agora também, segundo dizem, as próprias perguntas
que as pessoas, por exemplo, o Answer the Public, é ir lá, ver o que é que as pessoas perguntam e fazer respostas a essas perguntas, Uhum. não é? Eu fiz muito isso fui muito aqui a esse site que estás a referir, answerthepublic.com. Fiz muito isso para os artigos no site emprego30dias.com, o site do meu primeiro livro, como conseguir emprego em 30 dias. Eu queria ver o que é que as pessoas pesquisavam no Google quando procuravam currículo, elaborar um currículo, não sei o quê. Estás a ver? E então eu fui ver o que é que eles pesquisavam, aqui no answerthepublic.com, Certo. e escrevi artigos que respondiam às perguntas que as pessoas... Devo colocar foto no currículo? Então escrevi um artigo sobre foto no currículo, sim ou não? Devo usar o modelo europeu de currículo? Era o que as pessoas perguntavam aqui no Answer the Public. Pronto, então eu vou fazer um artigo que responda às perguntas que as pessoas colocam nos motores de busca. E ainda estás a tirar dividendos disso. Claro, isto já está elaborado há não sei quantos anos e eu continuo a vender o livro que lancei em março de 2016. 6612, que... Já vê lá quantos anos foi. Há 9 anos que eu lancei o livro. Agora, Mas não portanto, promoves muito essa área agora, estás mais não, numa já área não, de já não, já não. investimentos, não é? Já não. Não, Pois. não. Agora, se fores aqui ao meu site, no separador livros, continuam cá os livros todos. Está aqui o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. E relacionado com a ecologia, como estás com a Noctua, nunca Eu não surgiu faço nada nada, não faço nada na área operacional já há vários anos e lá está, não é não te uma área fascina que... já não te fascina, já não te puxa. Não, 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 não. Já nem sei os projetos que temos, sei lá, 70% dos projetos nem sei quem são os clientes, nem sei que projeto é, nada. Uhum. Já tenho tudo delegado em termos operacionais e, portanto, e não é uma área que me cative, é uma área muito burocrática que já me desencantou há vários anos. E, portanto, já disse num episódio anterior do podcast, pá, é a minha vaca leiteira, é uma empresa que me paga muitas Uhum. coisas e ainda por cima me dá dividendos e, portanto, deixa estar enquanto ela estiver a... Eu estava a fazer a pergunta porque, assim como está muito em voga hoje a sustentabilidade e não é toda a ecologia e tudo mais, como tens uma empresa que de alguma forma está vinculada a Sim, isso. mas a questão da sustentabilidade, na minha opinião, a maior parte dela é greenwashing e é palhaçada. Sim. Essa é a minha opinião. Portanto, se fosse para escrever um livro, era meia página sobre isso. Pá, é assim, Portanto... eu outro dia fiquei chocado, foi um cliente, até aí perto da tua zona, Uhum. uma empresa de madeiras, e o homem disse uma coisa que fiquei um bocado incomodado, Hum. porque eu não sabia que as árvores, ou seja, o crescimento da árvore é CO2 ali armazenado. E Hum. quando elas depois morrem, não é, ou cortamos, esse CO2 é novamente libertado para a atmosfera. E eu fiquei assim um bocado assim, que foi em Portugal há tantos incêndios e tanta coisa que não é que nós estamos constantemente a destruir a floresta e aqui, por exemplo, nesta zona aqui do norte, estamos constantemente a cortar árvores, uma torta e direito, nem sei porquê. E depois estamos preocupados com o carro elétrico, não é? Como se o carro elétrico fosse a salvação do planeta. E eu acho que devia Sim, ser, mas é a floresta, não é? Ou é a floresta, e as ou as questões árvores, é que nos burocráticas... cortam. Não, sabes o que é que eu acho? Eu aprendi tantos conceitos de ordenamento do território, coisas que tu aprendes e dizes assim, isto faz todo o sentido. Isto reduz brutalmente a capacidade de propagação de um incêndio florestal. Isto não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Mas tu depois vês, nada daquilo é implementado assim. Portanto, aquilo faz todo o sentido, não é implementado assim, e depois em termos burocráticos tens imbróglios brutais para fazer daquela forma. Epá, a determinada altura tu dizes assim, não há paciência. É que eu há dias ainda, no caso das renováveis, ainda há dias estava a falar com um senhor de 80 e poucos anos, que é nosso cliente, que é um empresário dos têxteis do norte e que, entretanto, há uns anos para cá, pronto, decidiu que ia começar a investir em parques eólicos, centrais solares fotovoltaicas, para diversificar. Eu já lhe disse, olha, eu não sei como é que você tem paciência para investir isso. Eu, se tivesse o dinheiro que você tem, não investia nesta área. Porque ainda agora estamos à espera de um parecer.
este último projeto é um projeto para substituir 7 aerogeradores antigos num parque eólico que ele tem por 3 novos, mais potentes, não sei o quê, portanto até se vai reduzir o número de máquinas. Pá, e é um processo que andamos aqui há, sei lá, 5 ou 6 anos. Sim. Percebes? De abril de 2024 até janeiro de 2025, vai sair agora o parecer final, já sabemos que aquilo foi aprovado. Mas tivemos quase um ano a discutir um pelo encravado, em reuniões com o Instituto de Conservação da Natureza e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Pá, coisas ridículas. Mesmo. Estás a ver? Não está pelas coisas genuinamente, não é? Não, e depois repara, o homem já tinha encomendado os 3 aerogeradores, já tinha pagou 40% das máquinas, depois já o obrigaram a pagar mais 40%, portanto já pagou 80% dos aerogeradores, teve que arranjar um armazém para parquear os aerogeradores, porque está quase com um ano de atraso em relação à previsão com que ia começar a construir. Portanto, está a pagar o parqueamento de coisas gigantes por causa de coisas do domínio do oculto que nem te protegem os valores naturais, nem a natureza, o único gajo que está a ganhar dinheiro com isto é o dono do armazém onde estão os aerogeradores armazenados há um ano. Pois. E Estás se a ver? calhar E também depois mexe contigo e então tu já não é? Não, pá, é ridículo. Chegamos ao ponto de ser ridículo. Ser ridículo e depender. Está na lei, os prazos estão definidos na lei, e depois determinados técnicos aquilo que fazem é pedem elementos adicionais para o prazo. Mas pedem-te coisas tão complexas, tu depois vais demorar não sei quanto tempo a fazer aqueles estudos para o prazo. Depois entregas aquilo tudo, começa a contar o prazo outra vez, elementos complementares. E mais elementos e elementinhos e não sei. Ou seja, aquela porcaria estão sempre a parar o prazo. Esta questão que veio o simplex das renováveis, vai simplificar. Não simplificou nada, porque basicamente a maior parte das entidades aquilo que fizeram foi subterfúgios de isto em vez de 45 dias úteis é 30 dias úteis. Ok, mas nós ao fim de 10 dias pedimos elementos para o prazo. Ao fim, quando entregam não sei o quê, ao fim de mais X dias. Ou seja, eram 45 dias úteis que passaram a um ano e meio. Não, agora passou a um ano e meio, porque agora estão sempre a inventar, tipo, somos pouco técnicos, há muito trabalho, é arranjar motivos para suspender prazos. Pá, Para cobrar não há taxinhas. paciência. Não é? Depois Ui, cobram taxinhas. taxonas! Tu não Taxonas. tens noção. O que é Não as tem. taxas associadas a um parque eólico? Não, é assustador. É assustador mesmo. Aquilo são centenas de milhares de euros de taxas logo. Que é uma coisa, tu olhas e dizes assim. Eu, pronto, até já ia dizer asneiras, mas eu às vezes acho que há determinadas pessoas que fazem isto para garantir o seu posto de trabalho. Sim, sim, sim. Porque se for demasiado simplex, simplificam isto rapidamente e depois acham Isso, é eles. quase, isso até é quase como nos investimentos, não é? Assim, pronto, tem a sua parte complexa, mas também, por exemplo, os bancos, principalmente quem não sabe, não é? Eles usam esses termos para tornar a coisa, o que é simples, complicado, não é? E vais subscrever um depósito a prazo, para ali papéis, não é? 6 papéis que é preciso assinar com letras pequeninas. E uma pessoa diz assim, mas isto não é nada especial, não é? Porque é que eu 6 papéis para assinar e rubricar e não sei o quê. Porque, segundo a Cláudia, a analista financeira, eles têm que te fazer, tu tens que responder a um questionário para avaliarem o teu perfil de investidor. Os produtos que te apresentam têm que ser em função do teu perfil de investidor e de risco. E, portanto, tu vais ter que assinar aqueles papelinhos todos em como preencheste o formulário, normalizado, um bocado até para eles se ilibarem de responsabilidades de... É mais para eles se livrarem disso, não é? Porque assim, é mais para isso. Porque são tantas páginas, letras tão pequeninas que tudo... E se tu leres aquilo é uma linguagem, é um português um bocado complexo, não é? Que uma pessoa lê aquilo e não percebe nada que está ali escrito, não é? Porque é um português muito elaborado, não é? Às vezes vou com o meu pai aos bancos e começo a ler aquilo e esquece. Espero que não me enganem, porque de facto eu não percebo o que está aqui. Não é?
É um bocado isso. bocado Acendes isso. uma velinha na esperança que não me engane. Não é? Porque é mesmo assim, pois. Opa, Muito bem. Olha, é sempre um gosto falar contigo, sabes? obrigado. Gosto, Contigo também. gosto muito de trocar estas reflexões assim, do nada, contigo. Opa, e foi engraçado que não estava a contar com este novo projeto teu e ainda por Nem eu cima estava a calhar contar a lá o falar mais, nisso. não é? As coisas, Sim. epá, estas conversas são mesmo engraçadas, as tuas conversas, porque realmente, como tu não tens guião, quando das contas, sei lá, onde a conversa já vai, não é? E o que é facto é Exato. que eu não ouço todos os podcasts, mas quando ouço, são sempre diferentes, são sempre. Pronto, é engraçado como é que as É por onde a coisas. conversa Se calhar for. mesmo por ser descontraído e sem guião, que as coisas fluem. Uhum, uhum. Não é? E não, eu não tinha perspectiva nenhuma do que é que ia falar, nem nada disso, mas Nem depois, eu. olha, uma pessoa acaba de ter uma conversa agradável e, E já viste, já lá, estamos quase em 2 horas de conversa. pois, incrível. Incrível. Pronto, vamos embora e encontramos-nos No à jantar, partida, no próximo jantar de Aves Raras, não é? sim, exato. Vai ser no mesmo sítio? Vai ser no mesmo sítio. Para já, foi o que eu disse há dias no Telegram. Enquanto não tivermos uma pessoa que seja dona de um restaurante lá no grupo Investir na Bolsa, vamos sempre ao Plaza Grill de Penafiel. Está aqui Acho muito bem. do Também uma Ricardo. forma de gerar networking, E troca todos de os anos é ideias. giro. Olha, o ano passado foram as ideias ridículas, ainda não pensei, este ano acho que vamos fazer assim, todos os anos tem que haver um tema para irmos falando, mas tem que ser um tema parvo, pronto, que é para não, que é para as pessoas não irem para lá falar de investimentos e Olha, negócios é lançar a sugestão no Telegram, não é? Com uns polls, não é? De que é que querem qual o falar? tema mais parvo para o jantar Exato, de Aves exato. Raras deste ano? Exato, pode ser, E está para ver bem. se essas coisas evoluem por aí. Olha, Vitor, vamos falando, muito Sim. gosto, obrigado por aceitares este convite. Tá, obrigado, Ivan. Pá, é sempre um prazer falar contigo. E gostei muito de saber que muitas daquelas coisas que tínhamos falado, tu em 2024 implementaste, que a partir de 2025 já Sim, e vais vai haver começar. mais, sabes que isto depois é por patamares, certamente vai haver outros desafios, e Uhum, depois, olha, vou trocando também ideias contigo, é sempre bom. isso. E depois É, vamos gravando assim episódios. exatamente, é. Ok, Está bem. Pedro, um grande Grande abraço. abraço. Tá, Tchau. tchau.